Bem-vindos todos. Opa, agora com som. Até vou sentar-me para me colocar melhor aqui diante de vocês, nesse nobre espaço da Universidade de Santa Cruz do Sul. Muito boa noite. Estamos na 5ª edição do projeto Gerir, do ano de 2023. Então, nosso workshop de gestão organizacional, que chega à 33ª edição desde a criação. É a edição de fechamento do ano de 2023. E mesmo com uma agenda cheia de eventos para o empresariado, temos a presença dos senhores, das senhoras, e agradecemos muito. Agradecemos também a quem está no vídeo e nos acompanha a partir de agora. O Gerir sempre tem um formato de vídeo gravado para compartilhamento também nas plataformas da Gazeta, nas plataformas digitais, para acompanhamento a qualquer tempo de quem se interessa pela temática, quem quer porventura aproveitar recortes, compartilhamentos, enfim, das temáticas que aqui apresentamos. Também lembramos que na quinta-feira a Gazeta do Sul edita a temática com os participantes para uma leitura no convencional, na Gazeta do Sul Jornal, além da repercussão também no Portal Gás e nas plataformas de rádio da Gazeta. A temática de hoje: como será o amanhã? E a proposição não é da Simone, tá, gente? Está em tempo de tantas mudanças e tantas demandas a serem contempladas, certamente não dá para apostar na bola de cristal, jogos de búzios, cartomantes, né? Se não debatermos seriamente questões como educação e saúde, ficaremos à mercê da cigana dos destinos, como apela, então, como eu dizia a música da Simone. A gente brincava, né, na semana com a pergunta aí, como será o amanhã? Não tem como, para quem é da época, né, não remeter a pergunta dessa poesia da música brasileira. Mas o mercado de trabalho fecha cada vez mais postos para tarefas convencionais, ao mesmo tempo em que oferta possibilidades que requerem habilidades que ainda não existem na proporção da demanda. E essa é uma preocupação. Então ficam perguntas à mesa. Perguntas a serem colocadas hoje por aqui. Em educação, o que fazer? Quem deve fazer? Como fazer? Quanto custa? Quando? E em saúde, da mesma forma. Qual será o enfoque para temas como tecnologia, inteligência artificial, segmentação, longevidade, cuidado, necessidade das pessoas, a equação trabalho versus saúde, como será? Então essa é a proposta para hoje, quando debatemos como será o amanhã, mas com esse enfoque muito específico. E aí aqui a gente fala muito das organizações, afinal de contas, o nosso workshop é de gestão organizacional. Agradecemos aqui aos nossos parceiros de sempre, a Unimed, Vales do Taquari, Rio Pardo, e a Unisc, a Universidade de Santa Cruz do Sul, que nos cede sempre o espaço para esse debate. Apoio de Cucas da Rosana. Para quem não aproveitou, pode aproveitar depois. Sempre tem uns beliscos ali de Cucas da Rosana, com essa iguaria, né, tão marcante para Santa Cruz do Sul, que leva o nome de Santa Cruz do Sul, né, Juliano? O Projeto Gerir é uma iniciativa com realização da Gazeta Grupo de Comunicações. Hoje são nossos convidados, eu já quero chamá-los para me acompanharem aqui no púlpito ou no palco. Como anfitrião, o professor Rafael Frederico Ren, reitor aqui da Universidade de Santa Cruz do Sul. Bem-vindo, professor. O Dr. Klaus Dieter Dummer, que é o diretor de provimento da Unimed, Vales do Taquari, Rio Pardo. Bem-vindo. E o nosso convidado especial, por assim dizer, o superintendente regional do SESI, Juliano André Colombo, de Canela, mas é um pouco santacruzense, vem hoje de Porto Alegre, depois de uma agenda forte já em Porto Alegre, e depois de uma agenda que tinha aniversário dele ontem e aniversário da patroa amanhã, tá? Já para a gente levar de forma descontraída, como a gente gosta, bem-vindo. O Juliano é mais uma voz de vanguarda nesse debate, é uma liderança presente, tá? Em vários palcos e espaços para fazer um futuro diferente. E por isso, então, vem também abrilhantar aqui o nosso Gerir nessa edição final do ano de 2023.
Convido para a saudação, em nome da Gazeta Grupo de Comunicações, o nosso diretor administrativo financeiro da Gazeta, senhor Sidney Oliveira. Boa noite, Sidney. Boa noite. Baixinho, primeira coisa, tem que ajustar aqui os equipamentos, né? Primeiramente, nosso muito obrigado pela presença de todos, em especial aqui aos nossos painelistas, né? Juliano Colombo, então, devendo já a festa, né, Juliano? Devendo já a festa, já que o aniversário foi ontem, parabéns, já com certo atraso. Superintendente regional do SESI, prazer recebê-lo aqui, de volta à terrinha, né? Já passou conosco aqui pelas unidades do SESI, enfim, sempre um prazer revê-lo. Doutor Klaus Dumer, satisfação também recebê-lo, representando a Unimed, nosso grande parceiro desde a primeira edição. O projeto Gerir está indo para a 7ª edição, e a Unimed, com muito orgulho, foi o nosso parceiro desde o início e continua conosco. Então, mais uma vez, muito obrigado pela parceria. Nosso magnífico reitor, professor Rafael Ren, muito obrigado também pela parceria, né, como patrocinador, como anfitrião aqui hoje. Só temos a agradecer novamente pela cedência do espaço. Autoridades aqui presentes, empresários executivos, comunidade acadêmica, comunidade em geral, gestores da Gazeta e colaboradores, a todos vocês, o nosso muito obrigado. O workshop Gerir é a 5ª edição, como o Leandro mencionou, do ano, né? Esse ano tivemos temas muito importantes, relevantes, e isso faz parte do DNA da Gazeta. Discutimos aí a relevância do varejo, a relevância da indústria, mobilidade urbana, infraestrutura regional, enfim, alguns temas aí muito importantes aí para o desenvolvimento da nossa região e da nossa cidade. E hoje, certamente, não será diferente, né? Como será o amanhã? Um tema desafiador, um tema que despertará e desperta certamente muita curiosidade. Se fala em cidades inteligentes, em conexão, hiperconectadas, se fala em inteligência artificial, enfim, se fala em desenvolvimento com crescimento sustentável, acho que principalmente isso, né? As organizações hoje estão focando muito em ESG, os 3 pilares que são importantes, né? Na nossa realidade, enfim. Mas vamos deixar para os especialistas aqui convidados debaterem sobre isso. Então, mais uma vez, muito obrigado, sinto-se em casa e um forte abraço a todos. Muito obrigado, Sidney Oliveira. Everson Ferreira, diretor de operações da Gazeta, boa noite. Lau Ferreira, para citar os nossos colegas, né, que é o gerente comercial da Gazeta do Sul, o gerente executivo, e a equipe da Virtual Produtora, sempre muito obrigado, né, pelo trabalho, pelo costado técnico aí, em cada uma das edições do Gerir. Nossa dinâmica hoje ela é bastante simples. Nós vamos fazer uma rodada primeira, breve, de apresentação da temática, como a gente lida com notícia, né? Eu gosto de fazer esse bate-papo tipo rádio assim, e trazer como manchete. Então, para que cada um dos nossos convidados apresente uma manchete, levante essa temática, para que a gente traga essa dinâmica, e depois nós teremos, então, uma palestra, uma apresentação um pouco mais robusta do que vem debatendo o SESI, né, através da figura do próprio superintendente Juliano Colombo, com relação à temática que a gente apresenta hoje, falando de educação e saúde para o futuro, e com o complemento posterior, quando a gente retoma aqui, então, com o professor Rafael e com o Dr. Klaus. Para começarmos com o seu boa noite, professor Rafael, professor Unisc, muito obrigado, Unisc, sempre por ceder o espaço, senhor como anfitrião da casa, como parceiro, patrocinador também, muito obrigado. E eu já engato aqui um parabéns pelo feito do fim de semana, a gente reparando os números do vestibular da Universidade de Santa Cruz do Sul e a procura, o mapa mudou um pouco, o mapa é mais abrangente e isso é uma boa notícia, então parabéns, boa noite. Boa noite, Leandro, boa noite a todos. Em nome da Universidade de Santa Cruz do Sul, sintam-se acolhidos nos nossos espaços. Debate tão importante, todos têm sido assim, não só esse ano, essa é a 5ª edição, mas todas as demais, porque vocês vão perceber e tenho certeza, quem não pôde estar aqui hoje, que possa assistir o vídeo em outro momento. É um tema muito amplo, mas a hora que nós começarmos a centrar nas questões principais, vocês vão perceber que nós vamos sair daqui hoje com muito mais dúvidas, tenho certeza, do que convicções ou qualquer outra linha de ação que a gente possa tomar já a partir de amanhã. Estou muito feliz com os meus colegas
parceiros aqui, 2 profissionais que eu admiro muito, o Juliano, ouço sempre tuas falas muito provocativas, e vocês vão perceber isso. Professor Klaus, doutor Klaus, chamam de professor, que também já está há mais de 18 anos aqui na universidade. Como tu pediu, Leandro, uma rápida provocação. Obviamente que vamos depois assistir a palestra do Juliano, ver qual vai ser a condução e vamos nos moldando conforme essa linha diretriz. Mas uma coisa que eu tenho pensado muito, e vou dividir isso com vocês na minha parte final da fala, e já é uma grande provocação, a parte da fala do Leandro no início. Nós temos hoje um mundo em grande transformação, onde se exige muitas competências novas, e eu acompanho todos os anos um relatório do Fórum Econômico Mundial, que é o Futuro do Trabalho, que apresenta sempre para os próximos 5 anos as principais tendências. Esse último relatório de 2023, ele saiu em maio. E das 15 principais competências novas que vão ser importantes nos próximos 5 anos, 4 delas são técnicas e as demais são comportamentais. Esse é um lado que nós temos aqui. Em outro lado, e aí podemos perguntar para os empresários que aqui estão, a dificuldade de contratar e manter profissionais qualificados nas suas empresas. E aí eu ligo com a educação. Nós temos problemas gravíssimos, desde a educação básica, ensino médio, ensino superior, e problemas gravíssimos eu falo em qualidade, e depois eu abordo um pouco sobre isso, mas também em evasão. Os nossos jovens parece que perderam a esperança. Conversem nas salas de aula do 2º ano, 3º ano. A evasão entre o 1º, o 2º e o 3º ano do ensino médio é 30%. Significa que cada 100 alunos, 30 deles não vão completar o ensino médio, muito menos no ensino superior. E comparado com outros países, como que fica a nossa competitividade pensando nos próximos 5 ou 10 anos? Então essa é a minha provocação inicial, para ficar dentro do tempo, e parabéns ao Grupo Gazeta por provocar sempre essas discussões muito pertinentes, pensando em sociedade de Santa Cruz do Sul e de toda a nossa região. Obrigado. Obrigado, professor Rafael. Professor Dr. Klaus Domer, nada melhor que perguntar para a Unimed, né, de começar um debate com a Unimed sobre falarmos de saúde para o futuro, certamente. Muito obrigado pela presença aqui, bem-vindo, boa noite. Então, em primeiro lugar, boa noite a todos, é um grande prazer poder participar, agradeço em nome da Unimed, e realmente um prazer estar aqui com o Rafael, com o Juliano, né? Inicialmente, eu gostaria de dizer assim, Unimed, pensando em saúde, hoje a gente tem que olhar a questão do modelo assistencial, né? Se a gente olhar para o modelo assistencial, a gente vai ver que a maneira como nós estamos fazendo medicina e prestando serviço está fadada a não dar certo, ela não se paga, né? Hoje eu tenho um cuidado completamente fragmentado, não está centrado no indivíduo, eu preciso buscar a medicina baseada em valor. Como eu valoro? Como o paciente se sente pertencente, como o paciente se sente acolhido e buscando o resultado dele em saúde. Então, eu vou fazer uma apresentação também para vocês depois e trazer alguns dados significativos, assim, porque a saúde suplementar e saúde pública, ela está passando pela maior crise dos últimos tempos. E a gente precisa se reinventar. Então, eu vou também trazer para vocês o que nós hoje estamos pensando. Hoje a Unimed, ela é um grupo econômico, né? A gente já temos uma SA, hoje a gente tem uma corretora de seguros, a gente tem um cartão de acesso, quer dizer, nós estamos buscando receitas, mas o nosso core é a saúde. Isso que está pagando as contas. Mas a gente tem que pensar de uma forma diferente, e é isso aí que eu vou trazer para vocês, quais são as nossas ideias, as nossas perspectivas e os caminhos que a gente está trilhando já. Muito ligado à tecnologia, eu vou trazer exemplos de tecnologia. Quando fomos para Israel, trouxemos tecnologia que vai acoplar a telemedicina, né? E a gente precisa olhar dessa forma, agilidade e qualidade, né? Acho que essa é a temática que eu vou levar, e agradecer realmente pelo tema, que é muito instigante. Muito obrigado. Juliano Colombo, bem-vindo de novo a Santa Cruz, superintendente regional do SES, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Leandro, boa noite, Rafael, Klaus, satisfação, diretoria da Gazeta, todos que estão aqui, os amigos que estão aqui, que estão nos assistindo. É uma satisfação, é sempre um presente para mim, né? Um presente de aniversário, estar aqui com vocês, né? Nessa terra que eu tenho um carinho especial, que tenho amigos, irmãos que eu fiz aqui, né? Em Santa Cruz.
Bem, eu quase não preciso mais fazer a palestra depois da fala do Rafael e do Klaus, né? Acho que são muito bem levantadas as problemáticas. E como o Rafael diz, eu gosto de dar minhas pitadas de provocação. Acho que a grande dificuldade nossa é olhar para o futuro e tomar ação no presente. Como a gente está hoje, a gente já sabia há muito tempo. Só a gente não olha para a estatística e toma ação. A gente não olha para a tendência e não toma ação. Eu acho que está na hora de a gente começar a acreditar que as estatísticas e as tendências vão acontecer. E a gente tem que tomar ação no presente para que o amanhã seja melhor. Agora, se a gente não tomar, se a gente quiser um amanhã melhor e não começar a fazer hoje, não adianta nada. Então, mas depois aí a gente segue aqui o conversa e debate. É a provocação que vem depois, uns slides aí. É para agora. É para agora, portanto, salientamos aqui a iniciativa da Gazeta Grupo de Comunicações, do Projeto Gereiro, com patrocínio da Unimed, Vales do Taquari e Rio Pardo, e Unisc, a Universidade de Santa Cruz do Sul, com apoio de Cucas da Rosana. Vamos então acompanhar a temática que traz para a gente o Juliano Colombo. Convido o professor Rafael e o professor Klaus para sentarmos, para assistirmos de frente, né? E depois a gente volta aqui para esse debate. Vou pegar aqui o passador. Eu perguntei, quem está filmando, eu posso me movimentar aqui, não preciso ficar só no púlpito, tá bom assim? É porque sou gringo da série que se movimenta, né? Então, assim, vou marcar o tempo aqui para não passar do tempo. Bem, ontem até eu dei uma entrevista aqui para a Rádio Gazeta, eu digo, essa é a pergunta de $1 bilhão, né? Quem souber responder tá rico, né? Então, falar de amanhã é refletir, né, sobre aquilo que afeta a gente, que afeta a sociedade, que afeta o trabalho. Deixa eu só ver se está passando. Acho que ela está aqui, deu. Deixa eu ver, acho que deu. Ela está com delay aqui, só um pouquinho, tá. E olhar para o amanhã, a gente tem que pensar na forma como a gente planeja nas organizações. Por muito tempo, e talvez algumas empresas, algumas organizações ainda usam isso, né, a gente planejava o futuro olhando para o passado, né? E isso a gente tem que se dar conta que não serve mais. Eu estou voltando, estou apertando errado aqui. O que a gente precisa é explorar os futuros possíveis. E esse é o grande desafio, e a gente vem aprendendo isso. Recentemente a gente trouxe um professor italiano especialista em projetar futuros. E ele nos ensinou isso. Que a gente tem que aprender a olhar para os futuros, imaginar os futuros possíveis. E sim, futuros, porque são possibilidades, sempre existe, não existe uma possibilidade, existem possíveis futuros, e tentar idealizar aquele futuro que a gente quer, que a gente entende que seja o futuro desejável para o nosso negócio, para a nossa sociedade. E aí, aquilo que eu falei antes, mas começar a realizar ações hoje para que esse futuro aconteça. Então, a gente tem que projetar um futuro e ver o que a gente precisa fazer hoje para que esse futuro aconteça, no tempo em que a gente pensa em fazer. Então, o futuro hoje ele vai ser claramente moldado por algumas questões. Já foi falado aqui, não vou falar de inteligência artificial, nada, provavelmente o Klaus vai falar melhor do que eu e o professor Rafael, mas a gente sabe que isso aqui está posto. Inteligência artificial a gente não tem que discutir mais. Na verdade, a inteligência artificial já está com a gente há décadas, né? Agora que popularizou, o ChatGPT popularizou, né? A gente tem que saber que a inteligência artificial já faz muito tempo que está na nossa vida. Então, tudo isso, essa evolução tecnológica, ela está presente, nós temos que lidar com ela e tentar aproveitar os bônus que elas nos trazem, né? Tanto na educação, na saúde, para toda a sociedade. E claro, com os desafios, com oportunidades. Nós temos um futuro, com certeza, que precisará obrigatoriamente ser mais sustentável. A gente vai precisar explorar, e aqui tem oportunidades gigantescas nessa questão de transição energética, nessa matriz de economia de baixo carbono. Então, isso é fato. Quem investir nisso tem futuro. Existe estatística que mostra que isso vai crescer exponencialmente em termos de negócio, em termos de olhar para isso, porque a gente precisa fazer algo diferente para esse planeta. Então, isso aqui é um futuro certo. E outro futuro certo, como disse o reitor Rafael, é um futuro que a gente vai precisar nos adaptar e crescentemente de novas habilidades. Isso tudo não é novo, né, Rafael? Isso já está em relatórios lá do Fórum Econômico Mundial de 2018, de antes, talvez, né?
A gente também não olha para isso. Quer dizer, é um futuro, é um presente de novas habilidades. Não é um presente, as pessoas confundem de empilhar certificado. Não é empilhar certificado, é aprender novas habilidades. É isso que muda muito o jogo. Acabou a era do diploma, porque a gente nunca estará formado. A gente constantemente precisará de novas habilidades. Mas, dentro daquilo que a gente pesquisa e se aprofunda dentro do SESI, a gente se dedica, e particularmente tenho me dedicado pessoalmente a estudar um pouco mais, a gente vai estar pautado com um futuro que precisa ser humano, né? A gente não pode deixar, eu digo, os antigos sabem a Skynet tomar consciência, né? Quem é os antigos sabe, a gente tem que pensar que o futuro precisa ser humano. E ele tem uma chance de ser cada vez mais humano se a gente usar a tecnologia a nosso favor. Mas daí a gente vai ter que olhar para a transição demográfica que está aí, que é uma tsunami, e a gente não levanta a parede para segurar a tsunami. A gente precisa de uma transformação da educação radical. A gente precisa de um novo modelo de saúde, né, que depois os especialistas vão falar melhor do que eu, e vai precisar olhar para o papel do cuidado. O cuidado cada vez vai tomar mais protagonismo na nossa sociedade. E os sinais desse futuro estão aí, né? A gente tem aí uma evolução da longevidade, que já vem esses gráficos, eles estão com recorte em 1990, mas se a gente voltasse, a gente vem crescendo ao longo do tempo a longevidade. A linha verde, claro, é o Brasil e a azul é o mundo. Então, o Brasil vive mais, se a gente colocasse o Rio Grande do Sul, vive mais ainda, né, uma linha mais acima. A gente tem uma queda, que o período de Covid, que foi um ponto fora da curva, que deu uma queda na expectativa de vida, mas ela volta a crescer. Então, viveremos mais. Que bom, viveremos mais, é muito bom. Só que daí nós temos um efeito que vem junto, que é a queda da natalidade. Muito grande, e no Brasil, o Brasil viverá mais do que o médio do mundo, o Rio Grande do Sul, mas cai a natalidade mais rápido. Desde 2005, ali o recorte de 2005, nós já estamos abaixo da linha de reposição, que seria 2,1 filhos por mulher. Nós estamos em 2. Então, os resultados que a gente começa a ver hoje é porque a natalidade já começa a cair há cerca de 20 anos atrás. E onde está esse efeito? E aqui são dados já do censo, que foram abertos recentemente. A gente tinha uma taxa de crescimento populacional de quase 2% em 91 ano, nós baixamos para quase 0,5% em 2022. Então, olha a queda gigantesca. E aqui é o efeito na longevidade da longevidade. Aqui é a proporção de pessoas acima de 65 com crianças de 0 a 14. Em 91 nós tínhamos 14 pessoas acima de 65, agora temos 55. E em 2040 a conta vira. Nós teremos mais pessoas acima de 65 anos do que crianças de 0 a 14. E aqui, para mim, o destaque principal de toda essa questão. Viveremos mais e seremos cada vez mais femininos. No Brasil, 91 já tínhamos 98 homens para 100 mulheres, agora 94. Santa Cruz era 97, agora 91. Santa Cruz é mais feminina ainda do que a média brasileira. E aqui é um fato interessante. Nascem mais homens. Abaixo de 19 anos, nascem 104 homens para cada 100 mulheres. Só que na faixa de 25 a 29, as mulheres passam a ser maior. Por quê? Porque os homens morrem mais cedo, por diversos fatores. Então, e depois vira tanto a curva que acima de 100 anos tem 39 homens para cada 100 mulheres. E aí olha Santa Cruz. Santa Cruz, o interessante é que também nascem mais homens, mas a virada já é da faixa de 15 a 19. Então, antes, Santa Cruz vira mais feminina antes do que a média brasileira. E acima de 100 anos são 23 homens para cada 100 mulheres. Olhem essa realidade, que aí, principalmente para os homens aqui, para as indústrias, para as empresas que são muito mais masculinas, olha a realidade. Isso aqui a gente vai discorrer bastante. E aqui está o chamado lógica do bônus demográfico. Nós tínhamos lá em 1970, cerca de 83 pessoas, que aí consideram as crianças e os idosos, né? Eram 83 crianças e idosos para cada 100 pessoas em idade produtiva, que é dos 14 aos 64. Isso vai baixando, baixando, e a gente chega aqui
num pico inverso, em 2022, de 44 dependentes, de certa forma, para quem trabalha. Então, é a lógica do bônus demográfico, de uma população economicamente ativa. Só que agora começa a inverter de novo. Só que inverte de um jeito que aqui eram mais crianças e lá serão mais idosos. Então, o que a gente vai precisar? Creche de criança, creche de idosos. Políticas públicas. A gente ainda está preenchendo, não sei como é que está a situação de Santa Cruz, mas ainda está preenchendo a déficit de vagas de creches de crianças, né? Mas a gente vai precisar olhar com rapidez para as creches de adultos, para as creches de idosos. E por outros fatores que a gente vai escorrer um pouco. E aí temos desafios, porque a demografia ela só aumenta os desafios que nós já temos, né? A gente tem uma desconexão completa entre a educação e o mundo do trabalho, inclusive eu já tive em outras vezes falando só disso, até no Gerir, eu estive aqui há uns anos atrás, quando o Ronald era secretário da Educação, a gente falou sobre educação. E para vocês verem, eu acho que isso aqui deve fazer 5, 6 anos e o problema continua igual, ou piorando. Isso aqui é uma estatística mundial, 2/3 dos jovens, seja na escola ou fora da escola, tá? Não é só fora da escola, 2/3 de jovens no mundo, e o Brasil está nessa média de 2/3, não tem as habilidades para lidar nessa nova economia. Então, isso é muito claro que nós não vamos aproveitar todos os bônus que a tecnologia nos dá se a gente seguir com isso. E aí a gente fez um recorte interessante sobre o uso de computador. 34% da população brasileira usa computador. Porque a gente acha que ter conta no Facebook e no celular é ser incluído digitalmente. Não, acho que a gente fez um recorte de uso de computador. E aí, o mais interessante é que de toda a população, se a gente pegar, 22% tem um uso básico, 15% padrão e só 2% avançado desses computadores, de uso do computador. Então, nós não temos o uso, nós não temos habilidades para usar a tecnologia. E essa tecnologia precisa servir para a gente discutir o modelo da educação. E aqui talvez esteja um dos pontos principais que a educação não avança. Por quê? Porque, de um lado, ainda a gente tem proibição de uso de celular em sala de aula, o município do Rio fez isso. Lá em São Paulo existe uma briga de usar material digital, não usar, como é que é? Tudo isso está muito mal resolvido. E a Unesco, né, trouxe que o uso de celular em sala de aula, sem um suporte adequado, suporte leia-se professor, não funciona. Só que a gente não consegue parar para debater que não é proibir o celular, porque o celular é parte da nossa vida. Não adianta, e tem escola de elite aqui no Rio Grande do Sul que faz isso, faz os alunos deixar o celular fora. Sim, é o item da vida, tu deixa fora, tu volta a usar ele, mas tu vai usar de forma inadequada. Então, por que não ensina a usar adequado? E o que é a grande questão? A grande questão é que os professores, e aqui são estatísticas nacionais, assim, mais de 50%, 59% na média, 64% da escola pública, relatam que não tem curso específico para aprender a usar tecnologia em sala de aula. 1/3 deles só aprendem na universidade, aí eu não sei qual é a realidade da Unisc, isso aqui é realidade nacional, né? Somente 1/3 dos professores têm aprendizagem prática para aprender a usar tecnologia em sala de aula. Como é que eles vão ensinar? Então a maioria não aprende a usar tecnologia. E aí nós temos um problema, a gente está formando a maior parte dos nossos professores EAD. E a gente, desculpe, são cursos, na maioria, eu não estou falando da Unisc, estou falando de média, são cursos de baixíssima qualidade, né, numa questão, aí, me desculpe, é uma questão, daí virou um negócio, né, educação com ação em bolsa, que é bastantão, forma de qualquer jeito, gera dinheiro, e a gente transformou a educação nisso. E esses alunos são cursos que, na média, têm as piores avaliações. E aí a gente aceitaria um médico para nos atender que fosse formado EAD? Acho que não, né, doutor? E a gente aceita o professor, que não aprende prática de sala de aula. E que é quem vai formar as outras profissões, né? Essa é uma reflexão que a gente precisa discutir bastante, porque a gente está conseguindo piorar o que já estava ruim com isso. Essa é a questão. E aí tem uma questão principal, isso aqui é uma estatística dos Estados Unidos, mas a gente trouxe que é curioso, porque não é um problema só brasileiro, tá? Tem vários problemas no mundo. Aqui a gente pegou um recorte ali de 275 escolas dos Estados Unidos, onde eles tinham cerca de 200 mil licenças de software, e olhe, 67%, 2/3 não utilizados. Por quê? Porque os professores
não tinham interesse e não estavam preparados. E aí o que a gente fala, até eu tive numa reunião com o pessoal da ADI, dos diários do interior, eu trouxe, né? Geralmente quando um prefeito compra lousa digital, compra Chromebook, que é os itens da moda, né? Ou robótica, ele ganha uma página inteira do jornal, ganha a capa do jornal, né? Investimento nisso. Mas ninguém pergunta para ele se ele preparou os professores para usar. E ninguém depois acompanha se está sendo efetivamente usado. O foco está em comprar tecnologia. Esse é o grande erro. Por quê? Porque a tecnologia pela tecnologia não transforma. Tá? E esse é um grande problema que a gente vive. Eduardo, que é o cara da tecnologia, né? Eu não estou falando mal da tecnologia, estou falando que a gente tem uma oportunidade com ela, só que a gente não sabe usar. A gente faz pirotecnia com a tecnologia. Na média, eu não estou generalizando, mas eu estou falando de média. Então, se a gente não olhar para o professor como figura central nesse processo, desculpe, não vai funcionar nada. Não vai funcionar nada. E aí a gente fez recentemente uma pesquisa, nós temos um observatório da educação, até a Gazeta deu ampla divulgação, foi muito divulgado e debatido no Estado, sobre o apagão de professores que nós vamos ter ali em 2040. Nós vamos ter déficit de cerca de 10 mil professores na educação básica, isso ensino fundamental e médio. Por quê? Porque a profissão de professor não é mais valorizada. Eu faço uma pergunta aqui, quem quer que o seu filho seja professor? Tu vai perguntar para 10, 11 vão dizer que não. Primeira coisa. Então, há um desinteresse pela carreira, ninguém quer ser mais, e quem está se formando são os piores, geralmente, desempenhos que estão fazendo EAD, na sua grande maioria. E aí vocês pensam que vai faltar, mas o que está aí não tem as habilidades. Então, assim, olhem o problema que a gente tem para tentar começar a resolver hoje, para que o futuro, para que o amanhã seja melhor. Esse aqui é um ponto crucial. Então, eu não vou me aprofundar, depois os especialistas vão se aprofundar, provocação. Aí, de outro lado, a gente tem um aumento cada vez maior dos fardos de doença, né? No Brasil, cerca de mais de 2/3 dos nossos anos de vida saudável perdidas são por doenças crônicas, por doenças preveníveis em sua grande parte, né? São os cânceres, as diabetes, as doenças cardiovasculares e agora a nossa chamada saúde mental, que sempre foi um problema, mas agora deixou de ser tabu, né? Principalmente para o homem, e começou a ser mais debatida. E a saúde mental é a grande pandemia, talvez, que a gente vive, né, no mundo, de problemas de saúde mental. Então, esse é o grande questão. E é bem na linha do que o Cláudio falou. Nós vivemos uma lógica de saúde precária. Nós, enquanto ser humano. Nos Estados Unidos, e não é só um problema nosso, eles têm um problema, porque o sistema de saúde norte-americano é pior que o nosso, né? A gente reclama do SUS, mas vai para lá, né? Tentar ser atendido, se não tiver um bom seguro-saúde, né? Nos Estados Unidos tem um fato que lá em 2020 para 2021, eles tiveram, tirando o efeito da pandemia, uma queda na expectativa de vida, pela primeira vez, menor desde 96. E aí é um estudo aí de Harvard, né, que a reitora da Universidade de Harvard traz, que eles, pelo que eles estão identificando, refere-se ao modelo de saúde baseado na doença e não em prevenção e promoção de doenças. Está sendo dito por Harvard, a gente acompanha, a gente tem parceria com a T.H. Chan, que é a Escola de Saúde de Harvard. Então, eu trago isso porque não é um problema só nosso, tá? É uma discussão mundial. E aqui, em linha do que o Klaus trouxe, né? Está sendo divulgado, não é uma questão da Unimed, é uma questão do modelo. O modelo de saúde suplementar, o modelo de saúde baseado em doença que a gente tem e não em saúde, a gente procura plano de saúde, a gente procura médico quando? Na média, quando a gente está precisando, quando a gente tem algum problema, né? Não existe uma cultura de prevenção. Então, a gente cada vez mais aumenta a sinistralidade, aquilo que o Klaus falou, o sistema está se tornando inviável, isso é geral, o prejuízo desde o ano passado é bilionário, né? O ano passado foi mais de 11 bilhões, esse primeiro semestre mais de 4 bilhões de prejuízo operacional da média das operadoras no Brasil. E já começa a afetar os hospitais, que relatam atraso. Tem uma série de... É um efeito dominó desse sistema que não funciona. E aí a gente tem eleições, né? Em quem que a gente vota? No prefeito que faz saneamento básico ou no prefeito que constrói hospital? A maior medida de saúde ao longo do tempo não é na medicina, é o saneamento básico, né, doutor? Né? Tá. Então é isso que a gente tem que refletir também.
Aqui, olhando no trabalho, que é um recorte que a gente faz, isso aqui é um gráfico de afastamentos do trabalho por auxílio-doença. A linha de baixo é o auxílio acidentário, aquele por acidente típico, né? Um acidente típico, esmagou uma mão, teve uma queda. E o de cima é afastamento por casos não relacionados necessariamente ao trabalho, por doenças crônicas e outros fatores. Vocês vejam que a linha de baixo ela é menor e ela vai caindo. Ela cai cerca de 60% de 2008 para cá. O que impacta isso? As empresas investem em prevenção, investem em tecnologia, então dentro da empresa está baixando. Só que a parte de cima não baixa, ela oscila, mas ela não baixa. Ela sai de 5 vezes para 13 vezes. E ali está o que a empresa não consegue ter domínio, né? Porque são fatores externos. Mas tudo isso que eu estou falando é a parte de cima do iceberg, que são aquilo que se enxerga, que é o custo do plano, o custo de saúde e segurança, o custo do RH, o custo de benefício. Isso a empresa enxerga e que está crescendo, mas a parte de baixo a gente não enxerga, que é o que a gente perde com absenteísmo, com presenteísmo, com rotatividade, com perda de performance, desengajamento e outros custos. E aí saiu uma pesquisa do Gallup no mundo, né, e ela é muito interessante. Depois que eu li essa pesquisa, e é interessante ler, eu entendi porque muitas coisas não funcionam, inclusive na empresa que eu administro. Tá? 77% das pessoas que trabalham no mundo, na média, não são engajadas. Somente 23% são realmente engajadas. Na América Latina é um pouquinho mais, tá? Acho que na faixa de 31, se eu não me engano. Mas aí que está. E por quê? Isso é um custo trilionário, né, para o trabalho como um todo. Mas muito disso está relacionado a esses fatores externos que estão... Porque as pessoas, muitas vezes, estão insatisfeitas com o trabalho. Não, mas ela está com problema fora. Né? Está com problema de saúde, veio uma má formação, ou tem problemas associados. E dentro desses problemas associados que estão na parte de baixo do iceberg e que cada vez vão impactar mais as empresas, são as responsabilidades de cuidado. Cuidado é cuidar de crianças, de pessoas doentes e de idosos. E também cuidar de casa. Isso é a economia, chamada economia do cuidado. Isso aqui é um estudo do Boston Consult Group, que eu li esse estudo e ele me despertou para isso lá de novembro de 2022. Ele é muito completo, é muito interessante de ler. Ele é inglês e denso, mas é interessante. Ele traz que a partir de 2030 nos Estados Unidos terão prejuízo de cerca de 290 bilhões de dólares na economia por duas questões. Por falta de profissional de cuidado e por perda de trabalhadores produtivos para atividade de cuidado não remunerada. Se alguém já assistiu uma série do Barack Obama, Trabalho, ou se não assistiu, assistam, ele já traz essa problemática. Barack Obama, ele que está por trás disso. E não é só nos Estados Unidos. Isso aqui a gente tem dados da Alemanha, a gente estudou a Alemanha, a gente estudou Inglaterra, estão vivendo problemas muito parecidos, até porque nessas questões de longevidade, principalmente, eles estão na nossa frente. A Alemanha, já para cada três necessidades de cuidar de idosos, eles têm um cuidador. Já existem movimentos na Alemanha para importar cuidadores. Imagina, a gente vai precisar e vai mandar para lá, né? Daquilo que a gente faz, né? Mandar cuidador para lá. E nos Estados Unidos, vem acontecendo esse fenômeno de pessoas produtivas deixarem o trabalho para cuidar de outros. Por quê? Não consegue cuidador ou porque é inviável. E as atividades de cuidado são mal remuneradas lá, não são carreiras estabelecidas, então as pessoas não têm interesse também. Então é uma equação complexa. E já é um dos principais motivos, né, de pedido de afastamento do trabalho, de demissão nos Estados Unidos, é o cuidado. Já está aí. E que lá 6 em cada 10 pessoas que trabalham relatam impactos no seu emprego. 14% tiveram que tirar licença, 53% tiveram que sair mais cedo ou antes do trabalho, e 80% relatam perda de produtividade. Nós ainda não temos estatística fechada aqui no Brasil, mas se a gente pensar, toda vez que eu falo tem uma lógica, né? A gente espelha muito lá do modelo norte-americano e vem estar aqui também. E aí a chamada economia do cuidado, e aqui é um estudo nacional que já existe, a gente fez um estudo, a gente tem um Observatório da Educação e um da Saúde, a gente fez um estudo e fecha com esse número. Se a gente fosse pagar todas as pessoas que cuidam, seja de idosos, de pessoas doentes, de crianças ou de casa,
e remunerasse aqueles que não são remunerados, isso representaria 12% a mais do PIB. O PIB brasileiro hoje gira quase 10 trilhões de reais. Nós estamos falando de 1,2 trilhões. Se eu não me engano, isso deve dar 2 vezes, um pouco mais de 2 vezes o PIB anual do Rio Grande do Sul. A mais na economia brasileira, se fosse remunerar isso. E aí tem fatores associados, né? E aqui é um termo que já surgiu há um bom tempo, mas ele vai ser provavelmente cada vez mais falado, que é a chamada geração sanduíche. E lá nos Estados Unidos ela já representa 1/4 da população, que são aqueles que têm responsabilidade de cuidar dos filhos e que têm que cuidar dos pais junto. E aí a gente tem que começar a olhar para as realidades de onde a gente veio. Famílias italianas, alemãs, essas famílias nossas, geralmente eram famílias há anos atrás, onde tinham 5, 6, 7. Se a gente pegar as taxas de natalidade, é muito altas. Então nascia uma fila de filhos e um ia cuidando do outro, né? E quando chegava na época de cuidar dos pais, tinham vários para cuidar, e eles já tinham tido seus filhos cedo e não tinham mais que cuidar. Então isso se sentia, mas não se sentia muito. E o que a gente está vivendo agora? Famílias de filho único, família com 2, com 1. Está diminuindo muito drasticamente, olha a queda de natalidade. Então nós vamos viver cada vez mais essa questão de ter filho mais tarde, e aí eu digo, eu sou a representação da geração sanduíche, eu fui pai mais tarde, tenho 2 crianças pequenas, já estou chegando na fase de ter que cuidar dos meus pais, que moram numa outra cidade, sozinho, e tenho aqui, essa foto aqui são dos meus filhos, 2 filhos, a Ágata e o Arthur autista diagnosticado e a Ágata com pré-diagnóstico, para completar, que dá uma jornada diferente para mim e para minha esposa, que não pode trabalhar. E daí a gente tem que fazer logística em Porto Alegre para dar o tratamento que eles precisam ter. Nós somos uma família típica que tem que abrir mão de muita coisa. Eu abro mão de muitos compromissos e a minha esposa voltou a estudar psicologia à noite. Estou aqui porque hoje ela não tem aula, tá? E eu conseguimos conciliar, né? Então a gente tem que abrir mão de várias coisas, de vários compromissos, né, de viagens, de várias coisas que, inclusive numa vida de executivo como eu teria que fazer, mas a gente acaba abrindo mão por causa das crianças. Então, quando eu li o artigo do Boston Consulting Group, eu me vi dentro dele. Toda vez que eu falo, depois das falas, várias pessoas vêm me falar, pai, eu vivo isso, eu tenho uma situação, conheço alguém. Então, assim, isso aqui já está entre nós e a gente precisa enxergar. E aí, falamos lá na mulher, né, na estatística, na demografia, o fardo de cuidado no mundo é sobre a mulher. 3/4, 75% das responsabilidades de cuidado no mundo são femininas. Tá? A mulher é a grande responsável por isso, historicamente, por uma questão cultural da sociedade. Né? Só que isso agora veio à luz, porque a Cláudia Godin, recentemente, ganhou o Prêmio Nobel de Economia, falando disso, que é a renda da mulher, só que queda brusca após ter um filho. Retoma depois, mas nunca volta ao que era antes, e elas nunca alcançam a igualdade de gênero. E aí, quando a gente discute essa questão de igualdade de gênero, a gente olha para dentro da empresa e diz, eu vou fazer equidade de salário, eu vou dar igualdade de crescimento, mas a gente tem que entender que a mulher já entra em desvantagem. Porque a gente tem um problema maior da mulher estar fora e não estar dentro do trabalho. Tá? Isso a gente vai ter que começar a discutir realidade dentro das empresas. E olhar para a realidade das pessoas. Que às vezes elas não estão, lá na parte de baixo do iceberg, às vezes ela não está desempenhando não porque ela quer. Porque ela está com outras coisas. E a gente vai precisar entender disso. E aí, recentemente, foi 2 semanas, saiu o tema da redação do Enem, qual foi? Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Daí veio aquele discurso, é uma pauta de esquerda, né? Porque esse discurso de direita e esquerda que a gente tem aqui, que não leva a lugar nenhum. Isso aqui não é uma pauta de esquerda, é uma pauta de realidade. Tem outras coisas por dentro do Enem que pode ser questionável, sim, mas esse título aqui é uma pauta de realidade que precisa ser debatida pela sociedade. E aí que a gente traz, e aqui é o artigo que eu disse, essa é a capa do artigo, onde eles trazem que é uma crise do cuidado nos Estados Unidos. E eu posso afirmar para vocês, nós estamos diante dessa crise do cuidado aqui também. Por quê? Porque a gente tem essa desigualdade de gênero, né? Na mulher, que ela tá com ela, tem um aumento do fardo de doenças cada vez maior, os custos do cuidado, de saúde, que aumentam e não há como pagar, e a transição demográfica que vem para varrer isso tudo, né? Vem para aumentar tudo.
Isso gera absenteísmo, presenteísmo, rotatividade, mais fardo de doença para quem cuida. E a gente tem estudos aqui, isso dá para aprofundar, dos próprios cuidadores, quem cuida tem mais problema psicológico, tem uma série de questões que a gente pode avançar. E aí que é a grande oportunidade que a gente tem, né, de tomar algumas ações diferentes. Como é que está o tempo? De tomar algumas ações diferentes, né, que a gente precisa fazer agora para chegar a um futuro diferente. E aqui, quem quiser se aprofundar um pouco mais em demografia e não tem muito tempo, esse estudo do professor José Eustáquio Diniz Alves, da Unicamp, ele é um estudo, é um artigo, tá, de um bom tamanho, que traz uma análise muito interessante sobre o censo e o que ele traz aqui. A oportunidade que a gente tem que olhar para uma nação próspera a partir de uma sociedade mais idosa e mais feminina. A gente tem que criar as condições para que o nosso futuro seja melhor a partir de um olhar sobre uma população economicamente ativa mais velha e mais feminina. E aí a gente tem que criar condições diferentes para que isso aconteça. Nós precisamos mudar a educação, é óbvio, a gente fala isso, e o reitor aí provavelmente vai falar muito mais disso, melhor do que eu. Essa educação precisa ser articulada com o mundo do trabalho, ela precisa fazer sentido para o aluno, sabe? A gente esquece, às vezes, de perguntar para aquela pecinha importante lá, chamada aluno, o que é importante para ti, né? A gente ainda vive uma educação que é a educação que nos ensinou, aquela educação onde a gente vai lá, pega senta numa classe lá, o professor escreve, copia, decora, faz uma prova, passa e não sabe para que serve. O aluno de hoje não quer isso. A gente se submeteu a esse modelo. A gente se submeteu a um modelo que hoje eu vejo, quando era chato a minha escola. Tirava nota boa, passava, ganhava estrelinha, destaque lá, tudo, mas e aí, para que serviu isso? Né? O aluno de hoje não aceita, porque ele tem acesso que a gente não tinha conhecimento. O conhecimento está aí. A gente tem que olhar para isso e pensar que precisa fazer sentido para o aluno de hoje. E a educação na média, inclusive das escolas privadas de elite, que a gente conhece algumas escolas, que não são tão boas assim, porque muitas vezes esconde algo chamado desigualdade, porque muitas vezes essas escolas de elite esconde algo que é processo seletivo e a escolaridade dos pais e a condição socioeconômica das famílias, que é um grande fator que influencia na educação. Tá? E a gente tem que olhar para isso. E a gente tem que usar a tecnologia de forma contextualizada, né? Aquilo que eu falei, e isso passa pela figura do professor. Né? Essa educação precisa olhar para o adulto. E aí eu trago um olhar assim, se a educação para criança e jovem já está ruim, a educação de adulto é a terceira, a quarta ou quinta divisão se tiver na educação, né? Porque ninguém fala de educação de adultos, até é feio, né? Antiga EJA, o supletivo, né? É feio falar de educação. Só que assim é a realidade. A gente precisa reeducar os adultos. Aí o reitor trouxe lá o relatório do Fórum Econômico Mundial de 2018 já trazia que era um grande esforço público e privado no mundo reeducar a força de trabalho para que a gente consiga aproveitar os bônus da tecnologia. E se a gente terá uma sociedade cada vez mais velha e não tiver um olhar para a educação de adultos, o que vai acontecer? E no curto prazo, curto e médio prazo, essa solução a gente não vai ter mais jovem. Eu debato lá na Fiergs, porque tem muito essa, o Flávio participa, né? A gente tem que atrair o jovem para a indústria. Eu digo, opa, não pode pensar, porque o jovem tem outras escolhas hoje, né? Tem uma parte do jovem que talvez vá para a indústria, sim, mas a gente terá cada vez menos e a gente precisa olhar para os adultos e precisa reeducar, e muitas vezes aqueles que estão dentro das empresas, que a gente precisa dar uma oportunidade, a gente precisa dar uma nova qualificação, o chamado reskilling que eles falam no mundo. Isso que a gente tem que olhar. E a gente precisa olhar para a escola pública. Em todas as minhas falas eu deixo isso muito claro. Não são as escolas privadas que vão mudar o jogo. As escolas privadas são menos de 20%, então eu me incluo aí. As escolas, o sistema S é privado, né? Não somos nós que vamos virar o jogo. Se a gente quiser construir esse amanhã melhor, a gente tem que apoiar a mudança da escola pública, que tem cerca de 82% dos alunos no Brasil e no Estado, seja as escolas municipais ou estaduais. Ali que está o futuro, tá? Com uma construção. Aí está uma igualdade maior. Ali está uma sociedade mais evoluída. Né? Agora, isso dá trabalho,
E a gente vai precisar apoiar, porque a escola pública sozinha não vai conseguir. A gente vai ter que ter um esforço conjunto para que isso evolua e a gente possa evoluir enquanto a sociedade. Eu vejo dentro da indústria, 98% das pessoas que trabalham na indústria vêm de escola pública. Então não adianta achar que tem outra fórmula, está ali a solução. E aí na saúde, né? E depois o Klaus vai falar muito melhor do que eu, a gente precisa mudar para um modelo de doença, volto a dizer, modelo centrado na doença, para um modelo baseado em saúde integral, em valor, modelo centrado no paciente, tudo que o Klaus aí vai falar, que ele sabe falar muito melhor do que eu, que promova a saúde, que previna e que estimule o autocuidado. E aqui é uma questão, que a gente não faz isso na escola. A gente precisa fazer as crianças e os jovens aprender a se cuidar. A gente deveria ter uma disciplina de autocuidado, chamada literacia, de letramento em saúde. Aprender a se cuidar. Deveria fazer parte da nossa vida aprender a se cuidar. Isso ajudaria, isso reduziria muitos problemas futuros, né? Porque a gente precisa promover ambientes mais seguros, saudáveis e trabalhar para o nosso mundo ideal de estar vivendo mais e ter uma longevidade saudável e produtiva. E o produtivo não é só a produção de uma linha de produção. Sim, se eu quiser estar numa linha de produção que eu esteja, mas o produtivo seja escrever um livro, fazer aquilo que a gente queira fazer. Que a gente esteja saudável e bem com 80 anos, com 90 anos, podendo fazer aquilo que a gente quer com liberdade. Esse é o mundo ideal que a gente busca e precisa trabalhar para isso. E aí, né, Sidney, a gente não combinou, né, tu falou em ESG. Eu acho que a gente tem uma grande oportunidade, porque agora esse aqui é o hit do momento, né? De tempos em tempos a gente tem os hits, né? A moda. A modinha do momento é falar em ESG. Só que a gente tem uma oportunidade e às vezes essas coisas ficam no vazio, né? Aí viram os especialistas em ESG que trabalham tudo e não fazem nada, né? Que discutem todas as pautas que estão ali dentro, que é um mundo que está dentro dessas, se alguém já estudou, é um mundo que está dentro dessas 3 letrinhas, só que o desafio é fazer as ações que estão ali dentro. Só que aqui tem uma questão muito clara, o ambiente de trabalho não está isolado no mundo. E é o que eu trago, essas questões externas cada vez mais afetarão as empresas, não tem como não olhar. E aí a gente tem que aproveitar e sair um pouco da própria teoria, porque se a gente olhar no ESG, tudo que eu falei está dentro do S, que é o social. E aí o que acontece? 2 semanas atrás a gente teve um fórum de saúde no trabalho ali na Fiergs, onde a gente promoveu junto com o Conselho de Relações do Trabalho da Fiergs, tinha cerca de 500 pessoas. Aí tinha um diretor da Fiergs, eu olhei para trás, olha para trás aqui. Sérgio, eu disse, olha Sérgio, deve ser todo mundo RH e pessoal de saúde. Não tem um empresário, não tem nenhum CEO. Que é isso? Fica relegado, não que não são importantes, mas fica como uma pauta secundária, não uma pauta estratégica. Isso é pauta estratégica. Ela precisa ser debatida. E aí a gente teve recentemente um artigo, uma entrevista aí num jornal de circulação estadual, do presidente executivo da Fundação Dom Cabral. Pensar, a Fundação Dom Cabral é o berço de formação de grande parte do empresariado, dos executivos no Brasil. E ele trouxe isso, que a empresa está deixando de ser apenas um agente de promoção de produção econômica para ser um agente de promoção do bem-estar social, tá? Gerar progresso para a sociedade, não há empresa que sobreviva num ambiente degradado. E é uma entrevista longa, só a gente trouxe. Ele traz essa lógica. Então, o que a gente precisa? Essas pautas têm que ser do G, tem que ser da governança dentro do SG, tem que ser da alta liderança, tem que ser do conselho da empresa, tem que ser do CEO, da diretoria, sabe? As pessoas têm que se dar conta que isso aqui é pauta estratégica para a sobrevivência do negócio. A mulher no trabalho é pauta estratégica, tem que parar com a questão de inclusão, de igualdade, parece que é um favor que a gente está fazendo para a mulher, né? Eu vou te incluir. Não! A mulher é fator crítico de sucesso para os negócios ao longo do tempo, porque a gente transita de uma sociedade de força para uma sociedade de conhecimento. A gente teve recentemente na Mercopar, que é uma feira de alta tecnologia em Caxias, né? Os maiores da América Latina. Eu fiz uma fala, um pouco disso aqui, um pouco diferente, mas eu trouxe isso. Eu disse, aqui nessa feira, a gente está substituindo a força, que é a tecnologia que substitui a força, né? A máquina substitui a força. Agora o conhecimento cada vez mais terá valor. E aí a gente tem uma inserção direta da mulher. Só que a gente precisa criar condição para a mulher, por quê? Porque a gente não pode colocar para a escolha da mulher, ou tu tem filho, ou tu trabalha, que é muito hoje. Tá? Tem mulher que não quer ter filho, tudo bem, é escolha. Agora, aquelas que querem e estão se privando de ter, ou tendo só um, porque não consegue criar, porque não tem
custo de criar, e porque o trabalho exige dela algo a mais para ela crescer, que ela seja quase como um homem. Agora, o que está acontecendo? Nasce cada vez menos gente. E aí eu escuto reclamando, a gente não tem gente para trabalhar assim. É o modelo voltando, eu digo, é a lei do retorno, né? O modelo de trabalho que a gente construiu ao longo do tempo começa a voltar contra a gente. E volto a dizer, isso não é pauta de esquerda, isso aqui é pauta de fato. É só a gente refletir sobre isso. Então, não existe outra tecnologia no mundo que produza filho, né? Por enquanto é só mulher, o homem é só acessório, né? Então, criemos as condições para que a mulher exerça a sua plenitude, tá? Seja como profissional, como mãe, e claro, aqui tem muito de criar as condições para o homem, tá? Tem muito tabu no homem, né? Tá? Eu digo, tem muito tabu de cuidado. A gente precisa equivaler algumas questões de cuidado para que o homem também possa equilibrar. As licenças, as coisas, vai ter que ser debatido, né? Porque o homem vai ter que assumir talvez alguns papéis ao longo do tempo que eram femininas para que a mulher possa ascender também. É uma discussão bem interessante, tá? Por o que a gente precisa? A gente precisa influenciar as políticas públicas, a gente precisa unir esforços, entidades. Aqui em Santa Cruz é uma cidade que tem entidades fortes, mas que talvez estejam com pautas dispersas, estou aqui só dando uma opinião de fora, que a gente precisa juntar pautas comuns da sociedade e as entidades, engajar o empresariado, que já existe um certo engajamento, a gente precisa engajar esse empresariado, investir em ações efetivas e articular redes que ultrapassem mandatos políticos. Se a gente olhar numa empresa, né, como é que é na Unimed? Tem um conselho, né? Tem um CEO, tem um presidente, né? Quem é que manda? É o conselho, né? E o presidente CEO segue o que o conselho manda, né? Se a gente olhar na sociedade, a sociedade é o conselho, e a gente deixa um CEO a cada 4 anos definir as pautas. É isso, né? Seja prefeito, seja governador, seja presidente. É ele que define a cada 4 anos e muda, né? E daí não tem continuidade. Então, enquanto a sociedade não tomar conta das pautas e dizer é isso que a gente quer, e isso vai extrapolar mandatos, desculpe, não vai funcionar, a gente não vai construir esse futuro. E aí a gente tem uma oportunidade no próximo ano, eleições municipais, e eu acredito muito nos municípios, Estado, Brasil, é muito complexo, aí é querer demais, né? Agora, se a gente começar a mudar pelos municípios, e existe sim possibilidades, sim, de criar agendas positivas e de foco, não querendo resolver todos os problemas e fazendo escolhas, eu acredito que pode começar a haver mudança. Mas a gente tem que começar a plantar e não pensar em nós, talvez pensar nas gerações que vêm depois para colher frutos. E aí é uma grande oportunidade de estabelecer pautas e chamar os candidatos a prefeitos. Essas são as pautas da Santa Cruz que a gente quer discutir. E assinem aqui. Vai dar certo, não vai dar certo, não sei, mas a gente tem que começar a fazer e cobrar depois. Então, seria isso. Desculpe o entusiasmo de sempre, mas acho que eu cumpri. Deixa eu ver o horário. Cumpri. Sobrou 4 minutos. Muito obrigado. Vamos para o debate, tá? Obrigado, Juliano Colombo. A proposta que a gente trazia era agora a gente passar para cá e fazer um debate a partir dali. Eu quero agora, debate pronto, perguntar aqui, porque eu acho que para o nosso bate-papo aqui, para a proximidade que a gente está, essa circulação aqui fica legal, né, professor? E o professor Dieter depois Klaus Dieter tem depois também alguma coisa para a gente acompanhar aqui na tela. Então, por gentileza, professor Rafael, vamos fazer esse papo aqui da frente e depois a gente vai retomar o nosso encerramento aqui, as nossas cadeirinhas ali, para fazer uma fotinho, para fazer uma finalização, tá bom? Obrigado, Juliano Colombo, a gente volta daqui a pouco. Vão anotando as perguntas aí, os questionamentos depois, tá? Porque a gente terá um tempinho ainda no final para que a gente coloque algumas questões aqui para os nossos convidados. Só para ver se eu entendi, Leandro. Então eu falo primeiro, depois o Klaus faz a apresentação dele. Isso? Tá, pode ser, não tem nenhum problema. Eu vou mudar um pouco a linha do que eu tinha feito a provocação inicial, que eu tinha começado com uma gangorra entre a necessidade de novas competências no mercado de trabalho, frente à baixa qualidade do ensino, porque o Juliano fez algumas provocações que eu preciso seguir, principalmente trazer algumas informações para vocês que são muito interessantes. Depois, se vocês quiserem fazer qualquer pergunta em relação à provocação, a gente volta sem nenhum problema. O que eu quero trazer para vocês, que é uma grande armadilha que nós estamos hoje na sociedade brasileira, e já explico isso para vocês. Agora eu me refiro em relação à educação superior brasileira. O Juliano fez uma colocação fundamental, que hoje não existe mais ex-aluno. Na minha época era assim, tu estudava muito no ensino médio, aí o pai dizia, vai para a faculdade, entra numa boa empresa, se aposenta e vai viver o resto da vida. Isso não existe mais hoje.
Uma faculdade não é a faculdade, não é o diploma que interessa, mas sim as competências que nós temos que adquirir ao longo da faculdade, ou da universidade, ou do curso. Mas tem alguns dados interessantes, e agora eu trago, para vocês entenderem de onde vêm essas informações. A Universidade de Santa Cruz do Sul pertence a um grupo de 14 universidades, que são o chamado COMUNG, Consórcio das Universidades Comunitárias Gaúchas, que é um modelo muito forte aqui no Rio Grande do Sul, muito forte em Santa Catarina, e existe em algumas partes do Brasil. O que ocorreu? Aqui há mais de 60 anos em Santa Cruz, e todas as outras universidades do Rio Grande do Sul é o mesmo modelo. Aqui há mais de 60 anos, um grupo de lideranças locais, não querendo mais que seus filhos saíssem de Santa Cruz para estudar, na época ou iriam a Porto Alegre ou Santa Maria, que nós estamos no centro, criaram o ensino superior. Inicialmente o curso de Ciências Contábeis, e assim foi surgindo e avançando em todos os demais cursos, e em 1993 virou a universidade. Mas a universidade comunitária, a essência dela, ela foi criada no berço da comunidade, e ela vive para as comunidades. São uma universidade sem fins lucrativos, mas ela tem que ter lucro porque ela é de direito privado. Essa que é uma confusão. Nós não somos uma universidade pública, não tem dinheiro federal nem dinheiro estadual. Todo o recurso financeiro ele é gerido através do serviço de ensino, pesquisa e extensão que nós recebemos. Mas a finalidade é pública, é para resolver os problemas da sociedade. Só para explicar o modelo comunitário, onde é que eu quero chegar? Essas 14 universidades, na Grande Porto Alegre, para vocês terem uma ideia, estamos falando de PUC, Unicinos, Fevale, La Salle, a Unisc, Univades em Lajeado, Passo Fundo, Caxias, então todo o território gaúcho. Nós estamos desde o início desse ano, aproveitando a troca do governo, fazendo uma incursão, indo com muita frequência a Brasília, em especial 5 diretores do Comung, eu sou o atual presidente, para discutir com o Ministério da Educação. Porque o Juliano fez uma provocação aqui, Juliano, que é, nós temos que influenciar as políticas públicas. Agora eu vou trazer alguns dados para vocês. No Plano Nacional de Educação, que foi revisado no ano de 2014, para 10 anos, termina em 2024, na meta 12 diz assim, 33% dos jovens brasileiros entre 18 e 24 anos deveriam estar no ensino superior. Essa meta termina ano que vem, 33%. Nós fechamos no ano passado, que é o último censo divulgado, 17,7%. E aí vamos dizer, não, mas eu não sei se é muito, se é pouco. Vamos pegar alguns países próximos a nós. Chile, Argentina e Paraguai. Para não pegar da Europa, porque senão a gente pode estar comparando coisas que não são iguais. Entre o Chile, Argentina e Paraguai, esses três têm entre 35% e 40%. Muito à nossa frente. Um outro dado interessante. Adultos com mais de 25 anos, aí vem o envelhecimento da população e as pessoas podem ficar ativas por mais tempo. Se não tem gente chegando aqui no mercado de trabalho, por que não aproveitar pessoas experientes, desde que tenham, obviamente, a sua qualificação revisada. Mais de 25 anos. Atualmente no Brasil, dado de 2022, último censo, 19,2%. Agora vamos olhar um pouco para a Europa e para a Ásia. Estados Unidos, 51%. Reino Unido, 58%, Japão, 66%, Canadá, 67% e Coreia do Sul, 68%. Voltamos a dizer, não significa que ter um diploma vai resolver todos os problemas da sociedade, mas há uma relação muito direta, que algumas economias mais avançadas possuem um número maior de engenheiros, de médicos, de pessoas pensantes na sociedade e que se renovam a cada momento. Esse é o primeiro ponto. Agora, se nós compararmos esse 19,2% que eu falei para vocês, e principalmente a meta 12, ela vem aumentando nos últimos anos. Mas aumentando com o quê? Por isso que eu mudei a minha fala a partir da provocação do Juliano, com o ensino à distância. Dado aqui de Santa Cruz do Sul, em 2015, nós tínhamos 5 instituições de ensino superior em Santa Cruz. Nós, o Dom Alberto e a UERGS, presenciais, o Nopar e mais uma que fugiu o nome, eram 5. Hoje são 36. Santa Cruzenses, caminhem na cidade, vocês conseguem enxergar 10? Onde elas estão? Em 2017, houve uma alteração na legislação do Ministério da Educação que permite qualquer universidade ou faculdade que já tenha cursos presenciais possam abrir polos em qualquer parte do Brasil sem estrutura. Essas 36 que eu falei para vocês têm alunos matriculados aqui em Santa Cruz. Todas. Recentemente estivemos em Brasília, foi apresentado o último censo. O último censo colocou que tem grandes grupos econômicos, que são 3 hoje no Brasil. Tem um professor que dá aula para 2.800 alunos.
Dá para aprender? Não dá. Mas aí, isso eu queria fazer a provocação, mas eu já volto à parte da qualidade, porque o Juliano me fez pensar muito sobre isso. Há pouco tempo atrás, um ano mais ou menos, eu e a nossa vice-reitora fomos a Capão da Canoa, vou citar o nome, porque ele me deu essa permissão, o prefeito atual de lá, o Amauri, e nós, durante a discussão, nós temos um polo em Capão e temos curso à distância. E ele nos perguntou, quando nós entramos no curso à distância, ele ficou muito bravo, mas muito, porque tem uma instituição no município que tem mais de 13 mil alunos à distância. E ele, naquele momento, ele tinha recém finalizado um concurso público para contratar professores para a rede pública municipal, e a exigência para participar do concurso é ter pedagogia, o que é óbvio. A primeira e a segunda colocada passaram no concurso, com diploma, foram fazer a entrevista no processo de seleção, elas colocaram que nunca tinham entrado numa sala de aula. Como é que professoras que vão trabalhar com a escola básica, lidar com as nossas crianças, os nossos filhos, não tiveram nenhuma prática? O que ele teve que fazer? Afastou as duas, ele não podia negar, porque o diploma do EAD e o diploma do presencial é exatamente igual, ele não podia negar, ele afastou as duas e pagou uma capacitação de 6 meses. Aí, Juliano, olha o dado de 2022, porque isso eu estudei há pouco tempo atrás, olhando alguns dados aqui da universidade. Ingressantes no curso de pedagogia do Brasil inteiro no Censo de 2022, 85% por EAD. Cara, não tem como. O problema não é o EAD, porque aqui há uma confusão muito grande, e o Juliano colocou bem isso, e eu já vou explicar um pouco a ideia, é que nós estamos confundindo a tecnologia que é meio com a finalidade. Querem ver um exemplo bem claro? Imagine que nós estamos num auditório como esse aqui, e eu aqui estou dando uma aula, não é uma conversa, uma aula para vocês. Imagine que seja uma sala com muitas pessoas. Lá no fundo tem alguém olhando, verificando. Isso é uma aula presencial ou é uma aula à distância? Não precisem responder. Imagine um auditório um pouco maior do que isso. Agora, olha uma outra situação. Eu estou conversando com um aluno que está no Japão, ele está na frente da tela do computador, eu na frente da tela do computador, estou dando total atenção ao problema dele, discutindo com ele. Isso é EAD ou é à distância? Esse aqui, que eu estou 100% do meu tempo como professor discutindo com um aluno que está do outro lado do mundo, é à distância. Mas a distância está errado, não é a distância a tecnologia, tem que olhar a metodologia. Eu estou dando mais atenção para aquele cara do que um auditório cheio, e quem está lá no fundo quase que não vai interagir com o professor na frente. Então não é a presencialidade física que determina. E há no Brasil uma confusão metodológica gigante. A legislação brasileira diz assim, ensino à distância pode ter no máximo 30% de aulas presenciais. Estão discutindo, estava brincando, mas agora em Brasília, sabe o que estão discutindo? Muito fortemente, semana que vem, eles vão dar a informação da audiência pública, medicina e enfermagem à distância. Sério? Aí os conselhos... Bom, já deixar para lá, porque o Juliano já deu para contextualizar essa questão toda. Por que eu quero chegar nesse ponto, e eu já finalizo a minha parte para passar para o professor Klaus, e depois nós abrimos para o debate. O que está ocorrendo? Nós estamos melhorando, enquanto Brasil, o indicador do percentual da população acima de 25 anos que tem ensino superior. Só que essa melhora é com ensino à distância de baixíssima qualidade. São pessoas que vão para o mercado de trabalho totalmente despreparadas. Por que eu comecei falando das 14 universidades do comum? Porque nós estamos indo a Brasília e dizer assim para o MEC, nós temos que revisar o que é tecnologia e o que é metodologia. E, sobretudo, assim como existe uma regulação e um controle muito forte nos ensinos, no ensino presencial, por que não existe na distância? Sabe qual foi a resposta do MEC? Porque o número de ensinos à distância de universidades, faculdades, de cursos é tão grande que não tem estrutura para avaliar. Mas, claro, eles liberaram cada vez mais. Em 2017, quando alterou a legislação, era um número. Só nos últimos 3 anos cresceu no Brasil 49,7% o número de cursos à distância. Não tem mais como controlar. Eles têm que botar uma linha de corte e dizer, ó, daqui está tudo fora, vamos começar de novo. Isso é muito grave. E nós estamos falando, e o Juliano colocou bastante sobre isso, quem vai trabalhar com as nossas crianças se os professores atuais estão sendo formados à distância? E volto a dizer, é que a distância não é o problema, é a baixa qualidade da formação dos jovens que estão conosco. Então é algo muito complexo, realmente muito complexo. O Ministério da Educação realmente, com a criação, isso houve uma alteração em 2007,
Antes de 2007, o ensino superior não poderia ter ganhos financeiros, ter lucro para remunerar o acionista. Ele tinha que ser revertido no próprio projeto, assim como é uma universidade comunitária. A partir daí, grandes grupos econômicos mundiais vão na Bolsa de Valores e fazem do ensino, bem o que o Juliano disse, um ponto de ganho econômico. Mas pensando em competitividade de uma nação, a educação tem que estar acima disso. Porque senão grandes grupos econômicos, e ocorre, nós participamos de uma reunião do Conselho Nacional de Educação, dos conselheiros do ensino superior, que são 10, 3 deles são desses grandes grupos econômicos. Nós vimos lá isso. Só não vou citar o nome, mas eu tenho o nome das pessoas. Então, o problema é realmente muito complexo. O que nós temos que fazer? Por isso que esses debates da Gazeta são muito bons. São problemas, e o Juliano colocou, desculpa estar repetindo teu nome todo, mas a tua provocação foi muito bacana. Nós temos que ver a partir da manhã, semana que vem, o que nós vamos fazer enquanto sociedade, porque se deixar a carroça andar, está indo para um lugar que não tem muita solução nos próximos 10, 15, 20 anos. Nós temos que repensar fortemente isso. E agora o Klaus certamente vai entrar na saúde. Então, são 2 temas centrais, educação, saúde, entre outros tantos que o Juliano colocou. Não vou me estender mais. Depois, nas perguntas, se vocês quiserem entrar em alguma outra pauta, mas eu mudei um pouco a forma de colocar aqui, porque ficou muito legal algumas provocações que o Juliano fez. Daqui a pouco a gente volta a falar. Legal o formato, né? Aí fica um debate vivo, né? Às vezes ele nos tira um pouquinho uma sugestão de um, acaba levantando um pouco daquilo que o outro tem o conhecimento. Muito obrigado, professor Rafael Renn, reitor da Universidade de Santa Cruz do Sul. Dr. Klaus Dieter Dumer, para trazer a sua contribuição aí também em nome da Unimed, VTRP, para falarmos um pouco de saúde, nesse nosso desafio aí, olhando para o futuro, né? Muito bem, muito obrigado. Perfeito. Não fiz briefing contigo, tá? Mas vocês vão ver que a minha apresentação está muito alinhada e até tirei algumas coisas porque eu achei que, né, não era o contexto, mas tinha tudo a ver. Então, a qualidade da imagem não está muito boa, mas essa é a nossa sede administrativa em Lajeado. Só contextualizar para os senhores. Hoje nós abrangemos 59 municípios, né? Fazem parte Vale do Taquari, Vale do Rio Pardo e o Jacuí, porque muitos não sabem, mas a gente também tem a área de abrangência ali. São mais de 700 médicos cooperados, são 28 hospitais, 300 clicas, né, exames de imagem, né, e, se não me engano, 47 especialidades médicas. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Falar um pouquinho sobre questão de cenário. Como é que hoje é a saúde? Como é que a gente vê o cuidar de saúde? Comentei com os senhores, não é centrado no paciente. Não, ele é fragmentado. Então, assim, vamos pegar um exemplo, um paciente diabético, tem seu nefrologista, cardiologista, endócrino, oftalmologista, mas, afinal de contas, quem coordena o cuidado? Isso se perde, isso acaba sendo muito caro. Repetição de exames, né? A descoordenação do cuidado, quem sofre é o paciente com essas idas e vindas. Precisamos coordenar cuidado. Nós temos um modelo de pagamento, seja para o médico, para o prestador, que é o fee for service. Quer dizer, quanto mais eu produzo, mais eu ganho. Ninguém está olhando qualidade. Ninguém está olhando esse aspecto. O que eu estou entregando? Eu estou pagando. E aqui eu posso estar pagando ineficiência e desperdício. Não remuneramos performance. Será que um colega meu nefrologista trabalha melhor que eu e tem melhor resultado? Ele não deveria receber melhor? E é isso que a gente tem que começar a olhar. E a gente já tem ferramenta para fazer isso. Hoje nós somos muito reativos e não proativos. É a questão da doença e não saúde. Eu corro atrás da máquina. Eu vou mostrar exemplos para vocês marcantes sobre isso aí. Fraude e desperdício. Vejam o que eu coloquei ali embaixo. 20% a 40% se gasta com fraude e desperdício. De cada R$100, pessoal, 40 está na lata de lixo. A gente tem que olhar isso é quase a metade. Precisamos olhar com muita atenção a isso. Hoje nós temos esse modelo aqui, ó. Paciente
não são o centro do ecossistema de saúde, cada um defende o seu interesse. Cada um puxa para um lado. Seja ali o prestador, seja o pagador, seja o regulador, empresa, não importa. É o que eles... Interessante esse equilíbrio de Nash, é um matemático que ganhou o prêmio Nobel em 94. Cada um desses players aqui está dando o melhor de si dentro da sua estratégia. Mas não adianta um mudar a sua estratégia se todos não mudarem. Eu vou dar um exemplo para vocês. O hospital precisa faturar, com certeza, em cima de contas hospitalares. Qual é que é a minha função do outro lado como pagador? Eu tenho que ver se não tem fraude e se eu tenho que glosar a conta. Então, alguém produz e eu gloso. E o paciente, onde é que está nessa história? E é isso que a gente tem que começar a olhar. Daqui a pouco eu tenho que sentar com o meu prestador e dizer assim, como nós dois vamos ganhar, mas sem perder de vista o paciente. Então, eu tenho que sair dessa divergência e ir para a convergência, tá? Que é a competição que gera valor. E aí, já puxando a questão de gerar valor, eu falei para vocês que hoje a gente tem que olhar a saúde baseada em valor, que ela tem 4 pilares: pertinência, eficiência, desfecho e experiência. Pertinência. Todos os tratamentos, tudo que eu fizer de exame tem que ter pertinência para o paciente. Não pode ser uma coisa fútil ou desnecessária. Desfecho. O resultado tem que impactar de forma positiva na vida do paciente. Eu não posso submeter esse paciente a um procedimento cirúrgico fútil e deixar ele sequelado. Eficiência. O custo tem que ser condizente com o resultado. Eu tenho que pagar performance. Não posso pagar resultado. Vou dar um exemplo para vocês. Eu fiz uma cirurgia de apêndice, fiquei internado no hospital, fiquei com uma escara de decúbito. Eu vou pagar o meu prestador, vou pagar o meu médico por uma complicação. Será que isso é certo? E é isso que a gente tem que começar a discutir. Tocar o dedo na ferida. Pagar bem quem performa bem. Experiência. E aquilo que eu falo. Hoje eu tenho que olhar para a experiência do meu paciente na sua jornada de saúde. Ele tem que se sentir acolhido. Ele tem que ter uma experiência boa. Ele não pode entrar no hospital e sair pior com uma escara de decúbito, que eu tenho que botar o home care para cuidar 1 mês até que essa escara feche. Estão seguindo o meu raciocínio? Como é que eu gero? Análise de risco. Eu tenho que pegar minha carteira de diabéticos e dizer assim, esses pacientes podem ter retinopatia diabética e ficar cego. Esse paciente pode ir para a hemodiálise. Qual estratégia preventiva eu tenho que ter? Capacidade preditiva, inteligência artificial. Hoje a gente já tem modelos que a gente consegue avaliar uma carteira, um grupo de pacientes do ponto de vista futuro. Em cima disso eu vou mapear a lacuna. O que está faltando para esse paciente? Quem é que dentro do cuidado precisa ser acionado? É o cardiologista, oftalmologista, nefrologista? Intervenção em tempo real. Os usáveis. Eu tenho que estar mandando informação hoje, frequência cardíaca, pressão arterial, glicemia, direto para uma enfermeira que está coordenando e está cuidando de mim. Que vai detectar minha pressão alta, vai me mandar um WhatsApp dizer, tomou teu remédio? Como é que está? Precisas de um médico? Isso é jornada do paciente. Isso é o paciente se sentir acolhido. Análise de custo de evento adverso. A gente não bota na conta. O paciente sai do leito, cai, bate a cabeça, fica mais 1 semana internado. Sai do leito, cai, quebra uma perna. Ninguém olha isso. Indicador de segurança. Nós temos que cobrar indicador de segurança. Redução de evento adverso. Não pode ter escara de decúbito, não pode ter infecção urinária quando interna. E se tem que reduzir ao máximo possível. Treinar equipes em segurança do paciente. E modelo de remuneração que envolva prática segura. Para vocês terem um exemplo, integrar o cuidado da saúde do cliente, o que nós estamos fazendo. Desculpa. Olha só, pessoal, esse dado aí é impactante. Isso aqui é rastreio de colo, câncer de colo e reto. Público-alvo. Homens e mulheres de 50 a 75 anos que não tiverem sangue oculto 1 vez ao ano ou que não fizeram colonoscopia em 10 anos.
14 mil. Onde é que estavam esses clientes? Quem estava cuidando deles? Ok, o grupo foi atrás, a equipe foi atrás, 9.970 mensagens enviadas com sucesso. Já perdemos ali alguns pacientes. 2.000 aceitaram participar. Por que só 2.000 aceitaram participar? Cadê educação e saúde? Gente, desses 2.000, só 400 fizeram o exame. E 84 tinha exame positivo para tumor. Sabe quanto custa um tratamento cirúrgico de um tumor? 140 mil reais. Bota na conta lá. Quanto nós economizamos aqui e vamos reinvestir. Pergunta para um desses 84 o que ele acha agora de ter descoberto uma neoplasia precocemente. Por que eu tenho esse gap? Temos que educar esses pacientes. Algo de errado está acontecendo aqui. Conectar os processos da jornada. Quem é cliente da Unimed, por favor, baixe o app, né? O Bem Mais. Aqui estão toda a tua saúde vai estar integrada. Exames de laboratório, radiológicos, liberação de procedimentos, consultas, agendamentos. A gente quer botar tudo isso no mesmo lugar. Tá? Senão a coisa fica pulverizada. Então, bem interessante, cada dia a gente está evoluindo mais. Desafio para o futuro, muito alinhado contigo. Saúde mental. Depois da pandemia, uma loucura. E a gente tem que olhar muito para isso. Isso aí envolve produtividade, absenteísmo, piora de sintomas. Né? Então, hoje nós temos plataformas virtuais, que inclusive você já consegue fazer o atendimento de forma virtual com psicólogos e psiquiatras. Saúde da mulher, mesma coisa que a gente tem no rastreio de colo retal, colo de útero e câncer de mama. Os resultados são muito parecidos, de mulheres que não fazem o exame. Saúde do idoso, da mesma forma. Né? Hoje nós temos um programa, inclusive, que vai na casa do idoso e vai avaliar as condições para evitar queda. A gente precisa. E aí aquela coisa assim, ainda, né? Quem cuida de quem cuida. Também é um problema que a gente vai ter ali. Transtorno do espectro autista. Né? Nos pegou de surpresa, pegou todo o sistema de saúde de surpresa. Para vocês terem uma ideia, hoje nós temos um espaço chamado Espaço Imaginamente, Lajeado e Santa Cruz. Começamos com 40 famílias, a questão de 1 ano e meio atrás. Estamos com 500 famílias. 500 famílias. Terapia ocupacional, psicologia, fono, um trabalho hercúleo, enorme, para um grupo de pacientes que a gente tem que dar uma atenção especial, mas é aquela coisa, é um volume muito grande e uma carência de profissionais enorme. Uma oportunidade aí para a gente pensar em cursos relacionados a isso. Obesidade. Obesidade da mesma forma, é uma epidemia mundial e aqui vem atrelado problemas de saúde, hipertensão, diabetes. Né? Então, essas são as nossas preocupações e muito do trabalho que a gente vem desenvolvendo preventivamente vai ser por aqui. Tecnologia, pré-pandemia, pessoal, a gente já tinha a plataforma pronta. Mas tu acha que foi fácil botar no ar? E a cultura do médico para aceitar isso aqui? Não é fácil. Tem o paciente, mas tem o médico. Veio a pandemia, estava pronto, só botamos no ar. E muita gente contra. E a gente disse, não, vamos deixar tudo pronto. Pandemia, 19, 20 ali, 18 mil atendimentos. Inclusive, hoje tem uma inteligência, tem um motor atrás disso aqui, uma inteligência artificial, que eu ligo, eu posso por chat, ele vai pegando meus sintomas e vai dando meu risco e vai dizer, olha, tu pode ser monitorado em 24 horas, eu vou fazer um contato contigo de novo, tudo inteligência artificial, ou não, tu vai ter que passar para o médico. Então, existe a Laura, que é um robozinho que está nos ajudando nisso aí. E a satisfação do cliente é fantástica. Ele quer ser atendido. Então, pessoal, aqui não é algo mais para, além do convencional. Hoje a gente tem um equipamento
né, que ali é um celular, não dá para ver bem, mas você tira uma foto do fundo de olho e ele identifica uma lesão. Então, isso aqui pode ser usado por um clínico, já estamos usando, um projeto 1.268 crônicos, diabéticos, 134 exames foram feitos até agora, 34 com exames alterados que não foi visto pelo médico. O equipamento viu, manda para o oftalmologista. Então, aqui, a gente está encaminhando para o médico que ainda ele tem trabalho. A gente dá trabalho para o médico a partir disso. Clínicos podem fazer isso aí. Né? Isso aqui que eu falei para vocês, a gente trouxe de Israel, ano passado, isso, 2022, a gente foi para Israel. Isso aí é a TaitoCare, a gente está acoplando na nossa plataforma virtual, no PA Virtual. O que é isso? É um conjunto de equipamentos que te permite fazer uma otoscopia, horoscopia, escutar o pulmão, escutar o coração, tirar uma foto, uma imagem e você manda para o médico. Qual é a nossa ideia? O que vocês acham se o papai e a mamãe tivessem um desses em casa? E aí a mamãe bota no ouvidinho, porque a inteligência artificial tira a foto e manda para o médico. Escuta o pulmãozinho, o coraçãozinho. Então, aquela barreira do exame físico está caindo. A gente hoje tem condição de fazer um exame físico com boa qualidade, dentro de plataformas virtuais. Estou terminando. Algumas mensagens que eu queria deixar para vocês. 5 pilares que ter que olhar e atacar de forma muito agressiva. Prevenção, prevenção, sempre foi a melhor solução, ainda mais agora em época de dinheiro curto. Cada real que eu invisto em promoção, são 10 que eu economizo em custo direto com doença. Tecnologia. Eu adoro, sou amante da tecnologia, mas a gente vai ter que, em um momento, ter coragem de não adotar tecnologia que não te traga custo-benefício. Certo? Isso é uma discussão que a gente vai ter que ter. Eu tenho que sentar com a indústria, e eu como pagador e como prestador, e vou ter que buscar o custo do tratamento relacionado ao resultado que tu está me entregando. Senão não faz sentido. Temos que ter protocolos, e existem as diretrizes da sociedade, tem que ter coordenação de cuidado. Hoje, se trabalhar sozinho não dá certo, são equipes multidisciplinares. Economiza tempo, economiza recurso, o resultado é melhor. Tá? Tecnologia digital, já falei para vocês, a gente quer incorporar e vai incorporar cada vez mais. Foco na geração de valor. Hoje eu remunero, como eu estava comentando com vocês, é volume, não é qualidade, não é resultado, e eu preciso olhar para essa questão, né? Pagar, mas olhando muito qualidade, segurança e controle da ineficiência. E, por fim, saúde física e mental. Tá? Não tem como a gente fugir disso. Então, esses são 5 pilares hoje que a cooperativa vem trabalhando de uma maneira muito forte, né? E a gente vê que este é o caminho. A gente também sabe que é uma mudança de cultura na formação do médico. Isso é fundamental também a gente dizer aqui. Pessoal, era isso que eu tinha para dizer para vocês e vou ficar aberto para responder as perguntas, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado também. Convido então o professor Rafael Ren, professor Klaus, Juliano Colombo, para nos colocarmos agora para a possibilidade de respostas a perguntas de vocês presentes aqui. Lembrando a quem está no vídeo aí, esse aqui é o Gerir, Projeto Gerir, iniciativa e com realização da Gazeta Grupo de Comunicações, com patrocínio da Unimed, Vales do Taquari, Rio Pardo e Unisca, Universidade de Santa Cruz do Sul, com apoio de Cucas da Rosana. Perguntas? Quando o pessoal pergunta, quando prepara a pergunta aí, a Tuane vai repassar aqui. Tuane Giovanella, tá bem, Tuane? Muito obrigado. Eu já vou, eu quero estender um pouquinho aqui, professor Klaus. Tem uma crítica
na base disso que o senhor estava nos colocando aqui, tem uma crítica fortíssima ao sistema, no começo da sua conversa aqui, do modelo, do tradicional, de comportamento, de cultura. E aí eu estava lembrando aquele número que o Juliano colocava ali, 4,6 bilhões, né, de déficit, enfim, do sistema. Quer dizer, a leitura desse número levou a essa necessidade de fazer uma crítica forte para colocar isso que o Unimed também colocando? Bom, essa questão é uma pauta recorrente, né? Acho que a gente tem que enfrentar o problema de peito aberto. E não tem que esconder. A gente tem que trazer a realidade e trabalhar sobre esse fato. Quando a gente fala de crise na saúde, não é Unimed, VTRP, são as Unimed de uma maneira geral, né? Justamente, um dado interessante, que até eu tirei da apresentação, mas o Juliano tinha comentado, nós temos uma inflação médica, a nossa inflação, né, normal, o IGPM, e a inflação, que é o custo médio hospitalar, a diferença é 10%. 10%. Então, eu trabalho com uma realidade diferente ali. Então, eu digo, o jacaré abre a boca. Quer dizer, o meu custo assistencial, que é a sinistralidade que o Juliano falou, que ele trouxe aqui 80%, eu vou te dizer que bate em 90%, 95%. Isso significa que cada R$100 que eu tenho de receita, 95 eu gasto para pagar a saúde. Eu não paguei mais nada. Então, quando eu tenho uma sinistralidade alta, uma inflação médica distinta da inflação de mercado, essa conta não fecha. Dá um exemplo para o senhor também sobre oncologia. Eu não entrei nessa seara. Um estudo agora do JAMA, 2022, Oncology é uma revista específica, pegou 200 países, né? De 2020 a 2050, eles vão gastar 35 trilhões de dólares em tratamento de câncer. No Brasil, 2019, foram 20 bilhões de dólares. 14, 15 na saúde suplementar e 5, né, no SUS. E a metade desse valor é medicamento. Então, por isso que eu estava falando de tecnologia. Eu tenho medicamentos que estão descolando da capacidade de pagar. Um exemplo, um novo medicamento que está saindo, que é um medicamento muito bom, tecnologicamente, específico, é individualizado. É a tua genética e o tratamento é feito a partir disso, ele chama CAR-T. Né? Eu pego a tua célula, tiro do teu corpo, eu potencializo ela com um gene, multiplico e te devolvo ela. Esse tratamento ele custa 3 milhões de reais. Para você ter uma ideia, se eu tenho clientes que pagam um plano básico, R$600, eu vou precisar quase 5 mil clientes sem ter nenhum sinistro para pagar um tratamento. A matemática não fecha. Então, por isso que eu estava vendo assim, a tecnologia, gente, perfeita, tratamento top, mas a gente tem que discutir com a farma, com a empresa, de como vamos pagar. Fica insustentável. E é isso que a gente vem encontrar. E mais a regulação da ANS, aí são situações bem complexas. Alguém? Professor Nestor? Boa noite, professor. Boa noite a todos. Misturando um pouco a preocupação com a saúde e a questão da educação. Eu vejo o quanto tão pouco a sociedade se envolve com as questões. Nós temos um caminho mais ou menos individual. Eu tento resolver o meu problema, está tudo bem. Nós temos que ter um olhar mais coletivo sobre que qualidade nós temos na educação e cobrar essa qualidade. A mesma coisa relacionada à saúde. A nossa sociedade é muito acomodada. O que o poder público nos entrega e o que os outros entes da saúde entregam e nós podemos melhorar isso. E aí vem aquilo que o Klaus diz, as pessoas estão negligenciando. Os números mostram isso. Parece que corremos desenfreadamente em busca de algum sucesso e a sociedade não se encontra. Não sei se isso tem a ver com a aceleração, com todo esse grau de envolvimento do dia a dia do trabalho, que nós não conseguimos refletir minimamente o cuidado de um com o outro. Porque qualidade de vida é exatamente isso, externo uma sociedade que é boa para todos.
Não adianta uma parcela da sociedade estar bem e a outra não estar bem. Isso não combina, isso não funciona. E quanto menos se faz em prevenção e qualidade na educação e na saúde, mais se paga depois. Então, quero cumprimentar a iniciativa desse debate. Eu só consegui chegar agora, não pude ouvir o meu amigo Juliano, mas vim aqui lhe dar um abraço e dizer da importância do gerir e desse momento para a gente discutir o que nós queremos como sociedade e ter mais participação. Esse aqui é um evento que deveria estar lotado, não deveria ter cadeira sobrando, porque nós estamos discutindo coisas importantes do dia de amanhã, e não é um amanhã 2025, é logo, para termos uma sociedade mais educada, de mais qualidade na educação e, por consequência, mais saudável e mais feliz. Obrigado, professor. Eu queria pegar esse gancho aqui para encaminhar a pergunta aqui para o professor Rafael. Houve a provocação natural da questão da formação dos professores, né? Esse gap que existe deve ser uma preocupação da universidade. E o professor Klaus também já fez um apontamento de uma oportunidade ali. Quer dizer, a universidade fica discutindo, né, a demanda e a oportunidade, e às vezes pode não encontrar uma equação, que é o interesse, por exemplo, no caso principalmente de professores. O que é que nós outros, a sociedade, a comunidade, os entes, a mídia, o que nós podemos fazer para contribuir nesse aspecto com a universidade? Como é que a universidade pensa isso, professor? Perfeito. Boa noite, Nestor. Enquanto ele estava comentando, eu lembrei, há pouco tempo atrás, estava conversando com a reitora da UFN de Santa Maria, nessa lógica da qualidade do ensino. E ela usou uma frase que eu gravei. Se a gente acha que a educação é cara, a gente não conhece o preço da ignorância, né? Então, realmente, marcou muito nesse sentido. Nós temos que, enquanto sociedade, ter um entendimento para onde vai direcionado os recursos públicos, das instituições que são privadas, comunitárias, ter uma efetiva cobrança, discutir juntos currículos. O Juliano falou na fala dele, nós temos que ter um entendimento do que o aluno está querendo, o que ele está esperando, quais são as competências, como mudar a sala de aula. Enfim, é uma discussão bem longa e eu concordo plenamente com o que o Nestor colocou, que nós, enquanto sociedade, ainda não conseguimos nos organizar e ficamos muito ou dependendo ou criticando os entes públicos, e enquanto nós temos que fazer a provocação, porque, na verdade, as pessoas que lá estão, sendo gestores municipais, estaduais ou federais, nós a colocamos. Então, nós temos uma parcela de responsabilidade importante em relação a isso. A pergunta do Leandro ela é bem provocadora. Se nós formos olhar hoje no Rio Grande do Sul e no Brasil, os dados são muito parecidos no que se refere ao ensino superior. A taxa de ocupação das universidades privadas no Brasil está na casa de 40%. Ocupação significa que tem 60% de ociosidade. E isso não vai mudar tão cedo. Desde 2014 e início de 2015, quando houve a alteração do FIES, de uma política pública que a ideia era ótima, mas a execução foi péssima. Por que péssima? Porque ela está hoje com uma inadimplência de 52%. A ideia era financiar, era uma excelente política de inclusão da sociedade, em especial de baixa renda, mas à medida que vai colocando, o aluno, depois de formado, ele começa a devolver. Mas com uma inadimplência de 52%, não tem o que devolver, e não tem governo que fica o tempo inteiro colocando dinheiro. Resultado, implodiu. Com isso, de 2015 até o ano de 2021, todo o ensino superior brasileiro teve uma queda muito importante. Na nossa região, no Rio Grande do Sul, melhor, neste período houve uma queda de 45% do número de alunos. E se vocês andarem aqui na Universidade de Santa Cruz do Sul, que é igual em todas as universidades privadas do Brasil e do Rio Grande do Sul, há uma ociosidade muito importante. O que nós temos que fazer? Olhar, ter esse entendimento, nem o Juliano e o Klaus colocaram, não dá para ficar esperando. Nós não vamos voltar a aumentar 45%, 50% de alunos nos próximos anos. Aí vocês podem até pensar, mas vai voltar um FIES. Mas não vai resolver. As universidades públicas têm uma ociosidade de 20%. O ensino privado tem uma ociosidade bastante grande. Então, o que as universidades estão fazendo, que já deveria estar na sua essência, na sua origem, que é buscar se aproximar cada vez mais com a sociedade e, através da solução de problemas que existem, através da competência que tem aqui dentro, das estruturas instaladas e, sobretudo, da capacidade intelectual, levar para a sociedade aquilo que ela está precisando. Essa aproximação nós já devíamos ter feito, e essa crítica vale para todas as universidades, e falamos muito entre nós reitores sobre isso, que eu já ouvi muito aqui em Santa Cruz e é totalmente verdadeiro. Nós temos que derrubar os muros da universidade, porque, afinal de contas, nós surgimos da universidade e existimos para ela. Em relação a professores, a equação é muito complexa. Só existem 2 universidades no Rio Grande do Sul que ainda mantêm a formação de professores
de todas as licenciaturas no presencial, que é a Universidade de Santa Cruz do Sul e a Universidade de Passo Fundo. Mas o prejuízo é grande, podem ter certeza. Física, por exemplo, no vestibular do ano passado, agora nós estamos no meio, no processo, entrou um aluno. É impagável, é impagável. Junto ao governo do Estado, esse mesmo grupo de reitores, conversamos muito abertamente com o Eduardo Leite, também com o Gabriel. O Gabriel, o vice-governador, ele tem ficado com a pauta da educação nos últimos tempos. E só que, aqui não vou falar, não é o reitor falando, é o Rafael. A fala é muito bonita, mas o negócio não anda. Teve uma ideia que surgiu em janeiro, a ideia e o conceito ele é muito bonito, chamado Professor do Amanhã, que é dar bolsas para alunos que têm interesse para estudar licenciaturas ou pedagogia, uma bolsa de R$800 para pagar as universidades e mais uma ajuda de custo de R$800. Essa lei foi aprovada em setembro, só que a lei dizia assim, a lei está aprovada, está no orçamento, só que agora a Secretaria de Educação, a Secretaria de Planejamento e de Finanças tem que criar um comitê para lançar um edital colocando as normas. E uma das normas é ter que alterar os projetos pedagógicos de acordo com as regiões, porque a Secretaria de Educação vai ter que dizer a região de Santa Cruz está faltando mais professor de física, biologia, matemática. Estamos em novembro, final de novembro. Já estamos no processo de matrícula e captação. O próximo semestre já foi, então acho que vai ficar para 2025, 2026. Essas são as questões. As políticas públicas, a ideia, a fala, ela é muito bonita, mas na execução, infelizmente, não anda na mesma velocidade. Nós ainda, como universidade comunitária, continuamos acreditando que as licenciaturas é importante, é fundamental, mas em algum momento tem que ter a inversão dessa curva, porque não há como. O senhor Flávio Haas tem uma pergunta também? Você pediu? Não? Eu tenho discordado do Rafael. Nós sabemos o preço da incompetência, né? Da ignorância. Nós sabemos. Né? Está aí a realidade que apresenta ela. Eu acho que até agora nós somos um município bem sucedido, né? Mas muito fragmentado no individualismo. Então, os desafios que vocês colocaram aqui, seja da educação, seja da saúde, depende de uma sinergia muito forte da sociedade. E não é com esse modelo político. Então, nós temos que saber escolher os nossos políticos que pode agregar essa sinergia. Então, esse modelo político atual não vai nos levar a isso, e os desafios são grandes, então foram colocados aí, né? E nós estamos pagando hoje esse preço, né? Seja na educação, seja na saúde, né? E eu vejo que bom que hajam debates nesse sentido, né? Mas o desafio é muito grande, eu vejo aí o Klaus falar na questão da saúde, o desafio dentro da própria corporação médica, né? E a sociedade, então, são temas assim que realmente começaríamos elegendo pessoas que podem ter essa capacidade de enxergar isso. Se tiver mais alguma pergunta, o pessoal pode ir preparando. Eu quero aproveitar para fazer um gancho aqui para o Juliano. Nosso convidado hoje vem e já dizia aqui, né, há algum tempo, acho que 4 ou 5 anos, participava aqui conosco, trouxe alguma temática pela educação. Então, essa participação do Juliano hoje, nesse palco aqui, ela é apenas uma parada de uma trajetória que a gente vem acompanhando de bastante tempo. Tu, pessoal, Juliano, mas aí eu coloco aqui o SESI como posição estratégica dentro do desenvolvimento das indústrias e já olhando para essa questão do futuro, olhando com preocupação para esses números. Quer dizer, tem uma caminhada aí. Conta um pouquinho para a gente como é que já tem, que reflexos já tem? Já tem coisa boa, já tem coisa positiva, já tem bons resultados a partir dessa caminhada que o SESI vem trazendo, principalmente puxado pela tua equipe, por ti? Bem, Leandro, só antes disso eu quero falar uma coisa, né? Se a gente olhar, a gente não combinou as falas, tá? Mas, tá, vocês vejam as falas aqui, né? Nós não falamos nem um pouco antes a importância de recorrer a instituições sérias e não ficar refém de grupo de WhatsApp, de bobagem, desculpe, tá? Que a gente vê. Olha aqui, a gente tem 3 instituições sérias por trás dessas pessoas aqui, que pesquisam fontes sérias. Se a gente pesquisa as fontes sérias adequadas, a gente vai falar do mesmo assunto, provavelmente a gente vai convergir, né? É isso aí. Então, e a gente não combinou, tá? Eu só acho que isso é importante. E só antes eu quero fazer um gancho com o reitor, eu vou responder a tua pergunta.
Essa questão que o senhor falaste da formação de professor, a gente está junto com o governo do Estado, porque eu faço parte do Pacto pela Educação. Sexta-feira a gente teve uma reunião de pacto dentro do Instituto de Formações dos Professores do SESI, a secretária de Estado, a Raquel Teixeira, a gente tem a agenda a cada 15 dias. E assim, eu acompanhei esse movimento com o vice-governador, até numa das reuniões do pacto. Eu digo, a gente tem uma vantagem no Rio Grande do Sul, eu falei, inclusive, com o deputado Zanquinho, o presidente da Assembleia, que esteve com a gente lá no Instituto, diz, a gente tem uma vantagem. A gente gaúcho, a gente tem uma questão de ser contra, né? Quando alguém diz que é desse jeito, eu sou daquele jeito, né? É padrão gaúcho de ser, eu tenho que ser do contra. Pela primeira vez na história, talvez a gente achou uma pauta de convergência. A Assembleia está defendendo a educação, o governo, o Tribunal de Contas do Estado está com a bandeira da educação, está lá dentro do nosso instituto, lá com a gente também, né? Então, assim, existe uma consciência, inclusive, do empresariado. A educação é debatida em reunião de diretoria da Fiergs. Formação de professores é discutida pelo presidente da Federação das Indústrias hoje. Então, assim, a gente tem uma oportunidade de começar a mudar. Só que daí a gente precisa de escala. Primeira coisa, a gente falou um pouco, né? Não são as 1000 vagas que o governo está lançando que vão resolver o problema. Esse assunto já é bem antigo, reitor. Esse assunto do professor já é, eu converso com outras pessoas que já tinham essa ideia já de tempo, só que ninguém conseguia tirar do papel. Então agora saiu do papel. Só que existe uma inércia, existe uma questão que não sai, essa coisa vem se falando e eu concordo com o senhor. E, infelizmente, eu espero sempre estar errado, mas o que a gente enxerga, inclusive, são muitos projetos lançados. Quando se lançam muitos projetos, a gente sabe da complexidade para colocar um projeto no chão. Então, a gente deveria focar num projeto específico. Vamos pegar a bandeira da formação e de valorização dos professores e vamos fazer ela acontecer, mas tem que ser em larga escala. Isso afeta, é uma espinha dorsal da sociedade, né? É foco. Mas só respondendo, Leandro, a tua pergunta, eu já falei, na outra vez eu falei um pouco dessa caminhada, né, junto com o ex-secretário Ronald, e aí é o olhar de futuro, né? A gente identificou que precisava começar a investir numa educação diferente há cerca de 12 anos atrás. Muito do que se discute hoje de problema da educação, a gente identificou há 12 anos atrás. E já estava problemático antes do que a gente identificou. A gente já sabia que o modelo de educação não servia, a indústria já dizia para a gente que o jovem que chegava na indústria não dava conta da evolução tecnológica lá de 12 anos atrás. E aí a gente começou a investir, fazendo meia-culpa, né, na nossa própria atuação, dizendo nós temos que mudar o que a gente estava fazendo, a gente não investia tanto em educação no Rio Grande do Sul como em outros estados, porque o Rio Grande do Sul era um estado historicamente bem servido em educação, então tem estados, por exemplo, em São Paulo, o SESI é a maior rede privada de escolas. Porque a história da educação de São Paulo é diferente da história do Rio Grande do Sul. E aí lá a gente resolveu, vamos fazer algo diferente, vamos investir numa educação, no ensino médio, principalmente, que é a porta de saída para o mundo do trabalho, mas não vamos fazer a educação que está aí, que não serve. E aí a vantagem de ter começado do zero é ter pesquisado, visto modelos que funcionavam no mundo, mas também a gente não pode pegar, porque existe muito essa questão, a Coreia é modelo. Sim, a Coreia funcionou para os coreanos, lá num outro tempo, de uma sociedade com uma cultura única, um país menor, disciplinado, tudo que a gente não é, né? Então, só que a gente tem aprendizados a tirar da Coreia. Então, nós temos que pegar algo da Coreia, pegar algo da Finlândia, pegar algo da Inglaterra e pegar e trazer o que cabe aqui e trazer para a nossa realidade. Então, foi isso que a gente fez, né, com especialistas, e criou um modelo de educação diferente, que iniciou a funcionar, a ser implantado em 2014 com a primeira escola, que é esse modelo que hoje a gente tem hoje, que inclusive a gente está agora para o ano que vem, se tudo der certo, iniciar a construção do nosso complexo educacional aqui em Santa Cruz do Sul, baseado nesse modelo de educação diferente, que é referência hoje, inclusive no Rio Grande do Sul e no Brasil, né, de uma educação totalmente baseada em projetos, né, uma educação onde o nosso aluno não tem nem material didático, transita nas salas, é um modelo diferente que a gente acredita, né? E a gente tem muito resultado hoje, Leandro, e o resultado é qualitativo, principalmente, de alunos e de dar acesso ao aluno que não tinha acesso. Esse é o grande desafio para nós, dar acesso àquele filho do trabalhador da indústria, que muitas vezes do chamado chão de fábrica, que nunca teria acesso a uma educação de qualidade. E hoje a gente vê esses alunos desviando sua trajetória. Alunos que conseguem, inclusive, nós estamos mandando agora mais uma leva de 6 alunos para Harvard debater simulado da ONU, que vão lá debater em inglês com estudantes do outro lado do mundo,
e que muitos deles não sabiam falar inglês quando entraram na escola. Tá? E nós não somos uma escola bilíngue, tá? Mas eles aprendem a se virar, aprendem a ser protagonista, né? Ali tem tecnologia, é uma escola com muita tecnologia, que conecta a tecnologia, tudo, mas principalmente a lógica de formar protagonista, né? De que ao final do ensino médio eles tenham condições de fazer suas escolhas, né, que eles queiram fazer. Então, a gente enxerga isso, inclusive, recentemente, semana passada, a gente fez um evento que a gente faz de educação, que é o SESI Consciência, que é uma grande mostra de projetos. Eu pergunto, no final, sexta-feira, eu conversei com um aluno ali de Montenegro, disse, ele veio querer tirar uma foto, vamos tirar uma conversa. Eu estou saindo do ensino médio. Ele disse, e como é que foi a escola para ti? Eu não seria a pessoa que eu sou hoje se não tivesse sido essa escola. Então, eu digo, valeu, tá? Então, assim, Leandro, a gente poderia falar, eu poderia citar inúmeros exemplos, alunos que entram em vestibular de universidade pública federal sem fazer cursinho, tá? Alunos que vieram de uma situação econômica desfavorável, que essa é a medida. Por isso que hoje a gente trabalha num indicador lá no nosso Instituto de Formação de Professores chamado efeito escola. Escola eficaz não é aquela que entrega o melhor resultado do Enem. Escola eficaz é aquela que pega o aluno de um patamar e larga para o outro. E muitas vezes as próprias escolas públicas não são bem vistas, porque talvez elas não entregam melhor nota do Enem do que uma privada, mas a privada esconde a questão de desigualdade. Porque os alunos que entram em escolas privadas, geralmente, são alunos de classes sociais mais elevadas, onde os pais têm classes sociais mais elevadas, onde eles viajam todo ano, eles são aculturados, eles têm uma condição diferente. Então, naturalmente, eles vão ser melhores, né? E não estou dizendo que é ruim o ensino privado, não, mas a gente tem que cuidar disso. E isso a gente tem pesquisas que a gente faz lá, que a gente isola isso, até para o gestor público poder investir nas escolas que são mais eficazes. Porque dentro das escolas públicas, das redes, hoje a gente estuda a realidade de Sobral, a gente está fazendo trabalho conjunto com Sobral hoje, até formação de professores para Sobral, daqui do Rio Grande do Sul. Agora começamos a fazer um trabalho com entidades e coisas. Então é muito claro, a gente precisa lidar com, aí usar dados, né? Aí usar dados, usar ciência para investir aonde dá certo. E geralmente nas escolas é onde tem um corpo diretivo que pega junto, professores, a comunidade escolar, na escola pública é muito disso, né? E aí a gente tem que direcionar recursos. Então, tudo isso é resultado dessa caminhada, que daí caberia uma outra palestra, né, para falar de tudo. Muito bem. Acho que contemplamos, ficamos agora com o desafio de dar voz a tudo que levantamos aqui, através dos veículos Gazeta, no jornal, na web, no rádio. E, para começar a levar para o final, eu gostaria de fazer agora o caminho inverso aqui, numa fala final de cada um dos nossos convidados, um fechamento para essa noite de um debate muito salutar e que eu acho que a gente fica, cada um, né, que vem aqui, com muitos questionamentos, mas também com o despertar de muitos insights bons de cada um, onde pode fazer uma participação positiva, né, no sentido de melhorarmos. Juliano Colombo, então, para o seu fechamento, muito obrigado pela vinda aqui. Eu que agradeço, só reforçando o que o amigo professor, mestre Nestor falou, isso é uma pauta da sociedade. E aquilo que eu falei antes, a sociedade não se dá conta disso e não tomar as rédeas, não vai mudar. Ponto. Não vamos discutir, não vamos dourar a pílula, sabe? Não adianta só debater, tá? Eu digo, traz bonito que debate, vamos embora e tudo feio, cumprimos o papel. Não, nós temos que ter ação, um plano de ação em cima disso. As entidades têm que se juntar, Flávio, não adianta, não tem outra saída, tem que juntar as forças da comunidade, as forças perenes e não as forças políticas que a trocam a cada 4 a 8 anos, se juntar e cobrar. E a oportunidade, o ano que vem, é uma nova janela que se abre, né? Vamos criar uma agenda e vamos chamar, só que simplifique a agenda. Não quero começar a discutir todas as agendas de todo mundo, senão vocês vão virar o outro ano e não vão discutir, né? Então, muito obrigado, sempre à disposição, uma satisfação estar aqui, aprender com o Klaus, aprender com o Rafael, com todos vocês aqui. Prazer de estar nessa terra que, para mim, tem um apreço muito grande de estar no meio de amigos. Muito obrigado, sempre à disposição. Muito obrigado. Professor Dr. Klaus Dieter Dummer, diretor de provimento da Unimed, Vales do Taquari e Rio Pardo. Também muito obrigado pela participação, pela contribuição conosco. Da mesma forma, eu gostaria só de botar um temperinho dentro da nossa discussão. É muito bem-vindo. Também
também fiquei pensando se eu falava ou não falava. Vou falar, né? Vocês viram que eu disse ali, a Unimed tem 47 especialistas. Eu sou especialista, sou nefrologista. Então, eu gostaria que a gente também ficasse atento na questão da formação do nosso médico. A natalidade médica hoje subiu e eu preciso qualificar esse médico. Se a gente olhar a saúde pública, a saúde geral, eu vou chutar aqui, 80% se resolve a atenção primária. 80% se resolve a atenção primária. Eu estou precisando de médico generalista, gente. E a gente vê muitas vezes dentro da formação do aluno, e a universidade se preocupa com isso, porque ela tem um currículo voltado à formação do generalista. E eu peguei alunos do primeiro semestre até o 8º semestre, e acompanhei eles. Chega no metade do caminho, é a especialidade, é o glamour da especialidade que vem. E o generalista, ele parece que não é uma formação, né? O médico que faz medicina interna, né? Fez uma residência de medicina. Isso que a gente está precisando. Acho que olhar para a qualificação do nosso profissional em saúde. Acho que era isso que eu no final ainda queria dar uma contribuição, para a gente ter atenção para isso, agradecer a oportunidade, da mesma forma, aprendi muito aí com os colegas, né? E fico feliz, obrigado, acho que essas iniciativas, elas são importantes, e nós, como Unimed, estamos sempre à disposição para discutir, porque é uma pauta que acho que a gente não pode deixar arrefecer, né? Acho que a gente tem que discutir, mas também agora é botar em prática, né? Senão não faz sentido. Obrigado, pessoal. Obrigado, professor Klaus. Professor Rafael Rehn, muito obrigado. Primeiro, a gente sempre agradece, né, pela casa, pela receptividade, né, pelo espaço aqui, que é o espaço para debate. Esse é o nosso espaço ímpar, né, para a gente levantar sempre essas questões de formação, de educação, enfim. Obrigado, professor. Nós que agradecemos a universidade, como eu disse, ela é da comunidade, e é provocante, realmente. A gente sai aqui muito mais pensativo, como eu disse no início, antes das falas, também realmente não combinamos. Aprendi muito com os dois, mas nós temos, eu acho que uma grande oportunidade, Juliano. Nós aqui já tem 3 instituições, mais algumas, montar um grupo de trabalho e no ano que vem apresentar uma pauta importante para os próximos candidatos. E aqueles candidatos que estiverem alinhados conosco, de alguma forma, irmos neste caminho. Bem provocativo. Eu acho que é isso que nós temos que fazer. Parabéns ao Grupo Gazeta por essa provocação e de todas as outras que ocorreram ao longo do ano. Mas é o momento de parar de pensar e colocar a mão na massa. Obrigado ao Grupo Gazeta, obrigado, Leandro, e aos colegas também. Tá bem, muito obrigado. Eu quero chamar aqui o Sidney Oliveira, acho que junto com a Kelly, né, Kelly? A Unimed está apresentando aqui, sempre lembrando de cada um de nós, um mimo para cada um dos nossos painelistas aqui. Então, por gentileza, vamos fazer essa entrega nesse momento aí. Enquanto, com a salva de palmas, agradecemos a presença de todos vocês. A presença de todos vocês, muito obrigado. Esse foi mais um Gerir, a última edição do ano de 2023. Que venham bons temas, boa participação, que consigamos despertar muita coisa boa no ano de 2024 através do Gerir, esse workshop de debate de gestão organizacional que é proporcionado pela Gazeta, Grupo de Comunicações, com o patrocínio da Unimed, Vales do Taquari, Rio Pardo, e Unisco, Universidade de Santa Cruz do Sul, com apoio de Cucas da Rosana. Muito obrigado, então, Juliano André Colombo, professor Rafael Frederico Rehn e professor Klaus Dieter Dummer. Obrigado a cada um. A quem está no vídeo, um abraço.